Boa tarde para todo mundo que está aqui. Eu sou Larissa Medeiros, estou como coordenadora do programa de iniciação científica aqui do MAST. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar continuidade agora com a conferência de encerramento. Depois da conferência, a gente vai ter um coffee ali fora e depois a gente retorna para cá para o encerramento do PIBIC com os melhores trabalhos. Hoje nós temos a honra de receber o professor Fábio Torre Bastos, da FINEP. Mais Fabato. O quê? Fabato, que é como todo mundo conhece. Ah, é? Fábio Fabato? É. Fábio Fabato, da FINEP, e a mediação vai ser realizada pela pesquisadora PCI aqui do MASH, Maria Gabriela Bernardino. Desejo um ótimo evento a todos. Valeu. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada por estarem aqui. Como Larissa falou, eu sou Maria Gabriela, sou pesquisadora da Coordenação de História da Ciência e, para mim, é uma felicidade estar aqui hoje, porque eu sou uma apaixonada pelo carnaval, ter o Fabato aqui. Eu vou fazer uma apresentação assim de pessoa que acompanhou o Fábio pelas redes esses anos e tudo mais. Depois lembrei que tínhamos estudado juntos durante uma semana. Uma semana, bom demais. Bom, quero agradecer primeiro a uns colegas do Carnaval, ao Fred Ferreira, que é comentarista do site Carnavalesco, especialista em bateria, ao presidente da Escola de Samba Vizinha Faladeira, Marquinhos, Marcos Passos. E, enfim, o Fábio é muito além de jornalista e escritor. Esse cria de Jacarepaguá, como eu, é um apaixonado pelo universo das escolas de samba. Ele comentou carnavais na TV, escreveu livros sobre o tema, escreve colunas, mas acima de tudo, Fábio é um independente apaixonado. Tanto que colaborou, dentre outras coisas, com a sinopse do samba Pede Caju que dou, pede Caju que dá. Bom, e aí, Enredo científico. enredo científico. E eu gostaria de frisar aqui que a divulgação científica não é uma atribuição somente da coordenação de educação, né? É uma atribuição de quem faz pesquisa. Divulgar nossas pesquisas para o público, além do acadêmico, precisa ser um compromisso de todos nós que temos nossas pesquisas financiadas pelo dinheiro público. E nada mais justo que a gente retorne ao público com os nossos resultados, né? Por isso eu acho tão importante a gente sempre pensar em diversas formas de fazer com que os nossos conhecimentos cheguem além da academia. Bom, vou passar a palavra agora, Fabato. Já é para emendar? Sim. Maravilha. Bom, boa tarde a todas, todos e todes. Prazer estar aqui nessa casa tão especial. Eu sou também funcionário da FINEP, da Financiadora de Estudos e Projetos, que é muito ligada ao MASH, ou seja, nós somos o mesmo chapéu do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E eu acho muito bonito a gente trazer carnaval para falar nos locais que a gente não imaginaria que o carnaval pode contribuir tanto. E o carnaval tem essa função não complementar, mas é uma função iluminista, para iluminar cabecinhas, para tantas das características mais bacanas do Brasil, que envolvem as brasilidades, a mistura que nos gerou, o quanto a gente pode louvar as manifestações Brasil afora. E também falar de ciência. Eu que trabalho também com divulgação científica, é um grande desafio decodificar muitos dos conhecimentos, deixar fácil para a criançada, para que a criançada se inspire, por exemplo, a ser cientista, a ser artista, a ser sambista. No geral, o Brasil desaconselhou o sonho. Eu brinco muito assim com
eu gosto de começar com essa provocação. A FINEP, ela é o banco que financia a ciência brasileira. Financiou, por exemplo, muito, certamente o MAST bastante. E eu brinco que a FINEP, ela é a financiadora daqueles que sonham, porque, no geral, o Brasil é muito preocupado na permanência de poderes de poucos, desaconselhou o sonho dos brasileiros. E um dos sonhos desaconselhados historicamente foi fazer ciência. O conhecimento, ele durante muito tempo foi encastelado, entregue a pouquíssimos. E através do carnaval, a gente pode democratizar de modo muito bacana o conhecimento. E por isso que eu fico muito apaixonado de falar de carnaval num lugar tão especial como o MAST. Eu não vou descrever, eu acho que para a gente falar de carnaval e ciência, primeiro a gente vai ter que falar um pouquinho da história do carnaval. E eu vou pegar mais a história das escolas de samba do Rio de Janeiro. Porque se pegar a história do carnaval, uma história ultra secular, a gente levaria um tempinho, eu diria até as Saturnálias. A gente vai focar em escola de samba especificamente. Quem forma a escola de samba são notadamente as pessoas egressas das senzalas, os ex-escravizados, que não tiveram um pensamento de inserção social por parte do Estado. Ou seja, quando há a abertura de portas das senzalas, não houve um pensamento, obviamente, de inserção social daquela turma. O Estado passa a tratá-los de modo indiferente, como já o era, mas libertados, mas a partir de uma perspectiva de muita indiferença e pouca inserção social. Eles não tinham emprego, eles não tinham possibilidades de sonhar e de fazerem aquilo que aprenderam no berço, que era louvar os seus senhores, os seus tambores, as suas origens, que muitas vezes foram deixadas de lado ou massacradas pela chibata e pela mordaça. Então, as escolas de samba, elas nascem como dispositivos de proteção, ou seja, coletivos que abraçam indivíduos, abraçam pessoas que o Estado não queria que existissem. Esse é o principal sentido de uma escola de samba. Então, quando você olhar uma escola de samba na avenida e pensar, caramba, o maior espetáculo da Terra, que leva o Brasil para tudo quanto é lado, conhecido mundialmente, que torna o Rio de Janeiro famoso por tanta beleza, tanto dinheiro, tanto camarote, tudo começa por pessoas que foram desaconselhadas a existir pelo Estado. Olha que coisa mais impressionante que um século depois a gente esteja aqui misturando ciência e carnaval e dizendo, caramba, aqueles que não podiam existir, existiram pra caramba, existem pra caramba e estão existindo nas frestas e entranhas das poucas possibilidades que um país tão diverso, porém tão desigual, entrega às pessoas. Então, tudo precisa começar dessa forma. A gente precisa, antes de tudo, analisar essa formação. A formação dos que não podiam. E a partir daqui a gente vai seguindo adiante. Como eu falei, escravizados recém-saídos das senzalas, carência de inserção social, perseguição dos aparelhos do Estado. Logo depois da abolição da escravatura, em 1888, a partir de 1890, 91, nós tivemos leis, passavam a lei da vadiagem, a capoeira proibida, nós tivemos inúmeros dispositivos estatais que diziam, olha só, você está livre, mas eu não quero que você exista não, sai daqui. E houve um processo de limpeza étnica e também geográfica brasileira, na perspectiva de assim, vão para longe fazer a sua macumbinha lá. Isso é dito pelo Estado. Então, a escola de samba, ela nasce numa perspectiva muito linda, que é a do abraço, é a do afeto. Ela nasce do aperto de mão, ela nasce assim, se a gente não se abraçar, se a gente não se consorciar, nós não vamos existir. Então, há uma beleza iluminista nessa possibilidade de existência que me encanta muito e que diz muito de como a gente precisa muitas vezes lutar para que esse país esteja de pé e as brasilidades estejam de pé. Escola de samba, as características. Dispositivo de proteção de indivíduos. Aqui,
uma coisa que eu acho que é genial da escola de samba, que é a da negociação de existência. Desde o início, o sambista negocia a sua existência com os aparelhos ideológicos de Estado para que eles estejam de pé. Então, assim, no início, as escolas de samba, por exemplo, tinham temáticas extremamente adesistas. Fala, porra, escola de samba é um bicho adesista pra caramba, como assim? Porque elas precisaram disso de algum modo para sobreviver. Então, assim, muitas vezes duques, marqueses, imperadores, eles eram os grandes homenageados e louvados no início. Aí você fala, porra, mas eles eram adesistas pra cacete ao poder constituído. Mas isso era uma total estratégia de sobrevivência. Espelhos de contextos. Isso, para mim, é a principal forma de negociação e de permanência por quase 100 anos. O primeiro desfile de escola de samba data de 32. No início, as escolas de samba, como eu falei, elas precisam sentar com o governo de Getúlio Vargas, um Getúlio Vargas inicialmente absolutamente ditador, depois é que ele vira o homem das leis trabalhistas, o homem da nova democracia, mas no primeiro momento, o Estado Novo e toda a situação de um poder imposto, e as escolas de samba sentam com ele e negociam assim, bom, beleza, assim, a gente quer desfilar, a gente acha que isso aqui é importante e tal, libera aí, o que eu posso fazer? E, de algum modo, não há uma obrigação que o Estado Novo impõe às escolas de samba de homenagearem personalidades famosas de Estado. Mas há uma sugestão. Façam isso e, de algum modo, eu vou permitir a existência de vocês. E durante 20 anos, as escolas de samba caminham dessa forma. Até que nos anos 60, nós temos uma virada para o Brasil. É uma coisa muito complexa a partir do meio da década, que é 64, que é a ditadura militar. Mas a partir de 60, nós temos várias nações africanas ficando independentes. Nós temos a temática preta avançando de modo muito forte no Brasil como possibilidade de existência de formação cultural brasileira, algo que era esquecido. As escolas de samba como espelho, como esponja desse processo, pela primeira vez em 1960, estamos falando de um saber preto, como eu falei, pensam no primeiro enredo preto de carnaval, que é Quilombo dos Palmares, Acadêmicos do Salgueiro, 1960. O primeiro desfile data de 32, a libertação dos escravizados de 1888. Olha a demora que nós temos para falar de Quilombo dos Palmares. Ou seja, a vitória daqueles que perderam, mas que também são muito vitoriosos porque perfumaram muitos dos debates que hoje nós temos por aqui. Então, o primeiro desfile, primeiro enredo, absolutamente preto, louvando um personagem preto, Zumbi dos Palmares, 1960, Acadêmicos do Salgueiro. Olha a demora, mas ao mesmo tempo, olha que bacana, aconteceu. E a partir daí, nós temos um novo sentido das escolas de samba. Só que a escola de samba, como eu falei, ela é um bicho adesista que precisa negociar e, ao mesmo tempo, também negocia mal. Ela pode aprender a negociar mal. Nós temos a ditadura militar a partir de 64 e a escola de samba acha uma estratégia de sobrevivência. Eu vou dizer que esse regime é bacana. Nem todas fizeram isso, mas muitas fizeram. Tem um samba da Beija-Flor de 74, que é Brasil, anos 2000, e que não deixa de ser um enredo científico que eu listei aqui como enredo científico depois, quando a gente for falar de cada um. Que o samba diz assim, ó: sim, chegou a hora da passarela conhecer a ideia do artista, imaginando o que vai acontecer no Brasil do ano 2000. Quem viver verá nossa terra diferente. A ordem e o progresso empurram o Brasil para frente. Quem viver verá nossa terra diferente. A ordem e o progresso empurram o Brasil para frente. Com a miscigenação de várias raças, somos um país promissor. O homem e a máquina alcançam obras de emérito valor. É estrada cortando a mata em pleno sertão. É petróleo jorrando com a fluência do chão. 74, Beija-Flor de Nilópolis. Olha como nós temos uma peça de apoio à ditadura militar em um desfile de escola de samba. Um enredo que louva suposto avanço científico a partir da ditadura militar. Então, assim, é muito interessante notar esse movimento das escolas de samba e como que elas ficam ali ao sabor do que estava acontecendo no seu tempo. Muitas vezes adesistas. Outras vezes, por exemplo, a União da Ilha, sua União da Ilha, em 78, a Maria Augusta Rodrigues faz um enredo chamado O Amanhã, em pleno governo Geisel, que diz: como será o amanhã? Responda quem puder.
O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Ou seja, quando você também na ditadura militar questiona o amanhã, é sinal de que, de algum modo, você já está abrindo essa ditadura e também já está questionando a existência dela. Aí, nos anos 80, começa a abertura política, a gente tem as escolas de samba também conversando e falando assim, não quero mais ser amiga da ditadura, não. Agora eu vou espelhar outro contexto de época. E aí você tem o samba da Caprichosos de Pilares, que tinha um enredo que falava de saudade. E ela dizia assim, diretamente o povo escolhia o presidente, oba! E comia mais feijão. Vovó botava a poupança no colchão. Hoje está tudo mudado, tem muita gente no lugar errado. Onde andam vocês, antigos carnavais, os sambistas imortais? Enfim, olha como aqui a gente já traçou um paralelo da escola de samba com diferentes contextos de época e a gente consegue provar que esse bicho coletivo, egresso das senzalas de pessoas que não eram aconselhadas a existir, vão se imiscuindo nos saberes e nas certezas da imprensa e da elite notadamente branca, como eu, do Rio de Janeiro, e se consolidam como um holofote e uma voz de verdades que estavam muito escondidas ou verdades que não queriam que fossem ditas. E a partir daí, da criação do sambódromo também nos anos 80, as escolas de samba crescem como o maior espetáculo da Terra. O maior espetáculo da Terra com saberes que não eram aconselhados pelo Estado. Com um aparelho, o sambódromo, construído pelo Estado, pelo governador Leonel Brizola. Olha como essa capacidade de inserção, de penetração, de iluminação, de conquista contra tudo e todos é o caminho das escolas de samba. Nos anos 90, aqui nós temos muitos jovens, mas nos anos 90 a gente não sabia quando o 2000 viria. A gente achava que ia ter o bug do milênio. Vocês que nasceram depois dos 2000, eu sou de 82, então assim, eu era adolescente nos anos 90, e era aquela coisa, cacete, não vai ter ano 2000 e tal. E as escolas de samba refletem esse momento. E eu vou depois mostrar nos enredos científicos, a ampla maioria dos campeonatos dos anos 90 tem a ver com ciência, tem a ver com um homem meio assim, porra, guerra pra cacete, será que eu vou estar vivo? Vamos pensar no Big Bang, como é que foi, como é que extinguiram os dinossauros e tal. Então assim, a escola de samba tá muito loucona e tá muito usando a ciência para falar assim, bom, talvez a partir da ciência eu possa me salvar, ou possa ser mandado pro vinagre, porque você tem, por exemplo, a representação da bomba atômica em vários desfiles, como se fosse assim, o mundo vai acabar a partir dela. Então, é uma escola de samba preocupada com a virada do milênio. Aí vira o milênio, o mundo não acabou, as escolas de samba ficam mais calminhas, e é um momento em que a economia está melhor, a economia esteve muito melhor assentada a partir de então, nos 2 primeiros governos do Lula, e as escolas de samba não tiveram problema de dinheiro. Elas estavam com muito dinheiro e elas eram muito financiadas e tal. E aí você tem uma lógica errada de carnaval, que é a lógica do carnamarketing. Eram vários governadores, prefeitos, esbanjadores, que falavam assim, eu te dou 1 milhão, você fala da minha cidade. E aí eram escolas de samba que começavam com indígenas e terminavam com um bolo de aniversário comemorando o aniversário da cidade. Nós tivemos um certo empobrecimento da lógica narrativa das escolas de samba na primeira década do século. Quando a gente vai para a segunda, e aí, quando eu falo que a escola de samba ela é um bicho coletivo, ela é um bicho evidentemente nascido a partir de uma questão pública, ou seja, o não apoio estatal, a escola de samba é um negócio do Estado. Ela precisa ser apoiada pelo Estado. E na metade da década passada, nós tivemos um prefeito no Rio de Janeiro que chegou e falou assim, escola de samba? Não. Eu não vou dar mais dinheiro para vocês. Vocês vão se virar sozinhos. Eu prefiro bancar a educação, como se fazendo uma falsa dicotomia entre educação e carnaval, como se um não fosse amalgamado no outro, como se ciência e carnaval não pudessem estar amalgamados, educação e carnaval. O prefeito, vocês sabem que é o anterior ao que está, mas a gente não cita nome de algumas pessoas, e nessa lógica, as escolas de samba se olharam e falaram assim, porra, querem matar a gente.
A gente está num processo de aniquilamento completo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa abandonar essa lógica do carna marketing, enquanto muitos dos prefeitos branquelos querem se utilizar da escola de samba como plataforma de divulgação das suas cidades, estados e até países, porque houve enredos internacionais. E nós vamos falar da gente, falar dos orixás de formação de cada escola, falar das baterias, falar dos personagens que moldam isso. Então, a partir de 16 até hoje, com algumas variantes, pegando aí uma pandemia pela frente, que também fez as escolas de samba titubearem no sentido de existência, muitas delas muito preocupadas com os seus componentes, muitas delas refletindo exatamente essa coisa de nós somos um polo de abraço a pessoas, então abraçaram, fizeram máscaras, abraçaram as suas comunidades, ou seja, a escola de samba mostrando a verdadeira essência dela. Então, nos últimos 10 anos, nós temos um carnaval que dialoga diretamente com um contexto de pode ser que queiram me matar. Então, eu vou falar dos meus, vou falar daquilo que me formou. Então, eu fiz esse passeio, um passeio muito, muito amplo, tem muita literatura para mostrar isso, tem um livro meu e do Simas, que muitos aqui devem conhecer, chamado Pra Tudo Começar na Quinta-feira, o Enredo dos Enredos, e que a gente mostra década a década como é que isso aconteceu. Mas, no geral, é isso, vocês pensem a escola de samba como um espelho e uma iluminadora. Ou seja, ela pode iluminar um contexto como pode espelhar um contexto. Essa é a grande característica dela. É por isso que ela está viva há 100 anos. Muitos dos blocos brilharam, titubearam, balançaram, caíram. As grandes sociedades já foram a maior manifestação de carnaval no século passado. E acabaram. Elas foram engolidas por um sistema de não diálogo com o entorno. Mas as escolas de samba estão vivas. Vamos voltar um pouquinho agora para a gente ir para o nosso tema, que é ciência, mas eu acho que esse preâmbulo é muito importante para a gente saber o que a gente está lidando. Curiosamente, e você vê como o Brasil, curiosamente, mas curiosamente aqui é de ironia, as primeiras escolas de samba nascem na mesma década da primeira universidade brasileira, a Universidade do Rio de Janeiro, a Universidade do Brasil, que viraria depois a UFRJ. Eu não acho que é uma coincidência, eu acho que isso é o próprio projeto de dizimação de possibilidades de seres humanos, ou seja, a escola de samba precisou nascer porque seres humanos estavam sendo dizimados e o conhecimento brasileiro foi durante muito tempo sonegado, ou seja, a gente está falando do século passado, a primeira universidade brasileira. A Colômbia já tinha uma universidade um século antes e a gente demorou a ter uma universidade. Então, isso tudo é um projeto de poucos dominam, poucos discursam, poucos podem sonhar num país como o nosso. O primeiro concurso das escolas de samba, curiosamente, ela nasce em 32, ela não é uma obra pública, ela não é uma obra de governo, é uma obra de 2 jornalistas, o Carlos Pimentel e o Mário Filho, que é o Maracanã, o nosso bravo Maracanã, irmão do Nelson Rodrigues. Eles pensaram num jornal que é o seguinte, o futebol para ali em janeiro e fevereiro, é natural, são as férias boleiras. Então a gente precisa manter a cidade aquecida nessa lógica de um concurso. Que tal a gente fazer um concurso das escolas de samba? E assim foi feito. O primeiro concurso de escola de samba, ele data de 32 e é exatamente pensado para pegar ali a falta de um concurso de futebol. Então, de uma visão de 2 homens brancos, mas desse grande acaso, a gente constrói um concurso que entra tão fortemente na história das pessoas. Aqui a gente começa a falar de como a escola de samba passa a ser entendida como um produto difusor de conhecimento. Primeira revolução da linguagem dos desfiles ocorre em 39. Um samba da Portela chamado Teste ao Samba, em que o Paulo foi o cara fundador da Portela e que pensou que o sambista tinha que sentar e negociar a todo instante para obter conquistas. Foi um grande líder do carnaval como um todo, não apenas da Portela. Aquela samba da Portela famosa, Paulo Benjamin de Oliveira fez esse mundo crescer, ok, Oxóssi, esse cara. E ele pensou pela primeira vez as escolas de samba com um samba e um enredo, ou seja, uma proposta de mensagem para chegar no coração das pessoas, como se fosse um livro e aquilo ali fosse mostrado às pessoas. No início, as escolas cantavam mais de um samba, as escolas não tinham propriamente um enredo, um tema. Em 39, isso tudo vira um bloco só. A Portela mostra um enredo sobre educação.
mostrando nós, escola de samba, vamos falar de educação. A alegoria principal era um gigantesco quadro negro com as inscrições: prestigiar e amparar o samba, música típica e original do Brasil, e incentivar o povo brasileiro. Eu vou te pedir então para a gente colocar o primeiro, que é o teste ao samba na Portela. Eu não sei se dá para botar só o som e a letra passar ali. É possível? Que aí a gente lê a letra e ouve o som. Vê se dá. Se é a legenda aqui, não vai ter, eu acho. Por isso. Vou começar a aula perante a comissão, muita atenção, eu quero ver se diplomados posso, salvo pessoa, da nota ele, senhor. 14 com 2, 12, 9 fora, tudo é nota. Vou começar a aula, vou começar estão muita atenção, eu quero ver se diplomados posso. Sem dividido por mil, cada um com quanto fica. Não pergunte a caixa muda, não essa cola fica. Lá no morro, vamos vivendo de amor, estudando com carinho, e um espaço, professor. Começar a aula. Isso hoje pode ser bobagem, mas para a época era uma revolução, porque era uma escola de samba se descobrindo como um veículo difusor de cultura contra todos aqueles que não queriam a existência. É bom a gente sempre frisar isso. Em 1939, então assim, a partir daqui nós temos a escola de samba entendendo não a arte final dela, porque a arte final de uma escola de samba não existe. A escola de samba está sempre se formando, trazendo novos elementos, mas de algum modo deixando claro como seria a estrutura. Eu sou uma estrutura em que eu tenho um tema e eu terei um samba a serviço desse tema. Esse é o primeiro momento em que se olha isso. Travei, agora foi. E aqui eu vou te pedir para colocar o outro, só vou fazer uma ideia. A Mangueira, em 47, pensa o que, em tese, seria o primeiro enredo científico do Brasil, Brasil Ciências e Artes, que ela fala de notáveis cientistas e também artistas brasileiros, como Pedro Américo, e cita o César Lattes. O César Lattes, que hoje é tão nosso próximo, né? Tão nosso parça, né? E ao mesmo tempo tão problemático na cabeça de tanta gente. O César Lattes, antes de todos os prêmios que ganhou, falou que o maior prêmio da vida dele foi ter sido o Samba da Mangueira em 47, que foi o primeiro momento em que um cientista é louvado dessa forma no Carnaval do Rio de Janeiro. Por favor. Tu é o Brasil em toda parte, quer na ciência ou na arte, portentou-se altaneiro. Os homens que escreveram tua história conquistaram suas glórias. É qualquer que o bate. E os nomes teus, levá-los aos panteões, os grandes e mortais, pois merecem muito mais. Não querendo levá-los ao fundo da altura, cientista tu tens e descultura. E nestes rudes poemas destes pobres fatos, sábios como Pedro Américo e César Lattes. Obrigado. Esse César Lattes numa letra é um esplendor, né? É difícil, o César Lattes. E destes pobres vates. Aí ele vai e rima com César Lattes. Isso é a poesia mágica do cancioneiro, obra do Cartola, do grande Cartola e do Carlos Cachaça. E o César Lattes ficou muito emocionado com isso. Bom, olha a escola de samba, e a gente agora vai entrar em vários enredos científicos, e pensem na estrutura dela. A escola de samba, como veículo difusor de Brasil, ela se constrói em cima de um caos
em si. A escola de samba, ela nasce no caos. Alguém aqui que já desfilou em escola de samba? Vou levantar a mão. Vocês já certamente olharam aquela Presidente... Chegou na Presidente Vargas ali para começar um desfile. É um caos, gente. Você fala assim, como que isso vai dar certo? É impossível isso vai dar certo. É Pierrot para um lado, Baiana para o outro, carro alegórico que não sabe se está na ordem certa e tudo mais. É um caos que, na dobra daquela curva mágica, se transforma numa espécie de serpente etérea, é uma serpente que não existe, porque ela é formada por 4.000 corpos que estão ali a serviço de um coletivo, mas que você não consegue tocar, você não toca numa escola de samba. A escola de samba ela não existe em si, ela é uma serpente etérea, são vários indivíduos juntos a serviço de uma mensagem que pode ser César Lattes, como pode ser uma cidade qualquer. E termina também no caos, porque ela sai do caos, se espalha inteira e termina e vai embora. E como se a lógica de um certo rio que passou em nossa vida. Congraçando vários tipos de arte, você tem ao mesmo tempo a mensagem do enredo e do samba, você tem o passista que ao sambar diz uma mensagem própria, você tem o batuqueiro, o batuque que ao batucar está dizendo uma mensagem a serviço daquela mensagem, uma mensagem em si, porque toda bateria quando bate, ela está evocando um orixá de formação da bateria, você tem um congraçar de múltiplas artes, pintura, escultura, você tem de todas as formas, manifestações de multi-arte a serviço de uma pretensa arte única, que seria o carnaval. A nossa arte, como se fosse a 7ª arte do cinema, é a 8ª arte nascida brasileira, que é esse congraçar, esse misturar de todos os tipos de arte. E que vai dizer mensagens de modo mais suave, mais pungente, mais decodificador, para que pessoas entendam. Cara, é de uma riqueza fenomenal. Se nós temos o cinema americano consagrado com a sua linguagem, nós temos Bollywood também, na Índia, com uma forma de contar consagrada, o brasileiro criou uma linguagem própria. Toda vez que vocês olharem uma escola de samba, falam assim, porra, está sendo escrita uma história ali. É uma história, é uma narração de algo. E uma forma brasileira de contar algo, com referenciais de todas as formas, né? Tem uma música do Caetano no filme Orfeu, que ele fala exatamente de tudo que compõe lá dentro, mas ela é brasileira, que é nosso carnaval é filho dos rituais das bacantes, do coro das tragédias gregas, das religiões afronegras, das procissões portuguesas católicas, não há igual. Quer dizer, tudo isso virou algo brasileiro, que o brasileiro inventou uma forma de contar histórias. Então, assim, é de um orgulho. Toda vez que uma escola de samba entrar na avenida, a gente tem que botar a mão no peito. Porque aquilo é um orgulho nacional. É o orgulho, é a festa orgulhosa daqueles que não podiam existir e que fazem, que vestem, que moldam uma linguagem absolutamente nossa. Os enredos científicos. Nossa, uma travadinha, vai. Beija-Flor 74. A gente agora vai fazer uma lista de enredos científicos e como essa instituição escola de samba, para decodificar saberes tão difíceis e tão que muitas vezes as pessoas não queriam que as pessoas soubessem, a escola de samba foi lá e fez. 74, Brasil, ano 2000, aquele samba que eu cantei há pouco, que de algum modo, em diálogo com a ditadura militar, ele conta a história de um Brasil grande a partir da ciência, mas uma ciência um tanto quanto ufanista demais e como projeto de poder político da ditadura militar. Mocidade 85, Ziriguidum 2001, Carnaval nas Estrelas. A Mocidade é uma escola nascida em Padre Miguel, forjada em signos de bateria, ela toca para Oxóssi, pro orixá Oxóssi, e fui até eu que fiz o enredo do Oxóssi dela, e ela tem um compromisso muito evidente desde o começo com a inovação, com uma certa forma de revolucionar a linguagem a partir dessa linguagem ala, carro, ala, assim, aqui dentro eu vou revolucionar de outras formas. E ela em 85, muito inspirada no Stanley Kubrick, o grande cineasta, com 2001, Odisseia no Espaço, muito calçada em literatura da época, na própria Guerra Fria, porque à época, Estados Unidos, esses que aí estão sempre querendo guerra com alguém, e a União Soviética, onde morava a Rússia morava ali dentro, estavam na chamada Guerra Fria, por uma corrida espacial,
Apolo 11, Apolo 13, Cadela Laica, era uma guerra para os jovens que não sabem, nos anos 80, foi uma grande guerra espacial para ver quem conquistava o espaço. O homem já tinha ido à Lua em 69, e a mocidade fala assim, bora ironizar tudo isso. Olha como o carnaval tem essa forma de ler também ironicamente. Bora ironizar tudo isso e fazer um carnaval nas estrelas. Já que eles querem tanto guerrear nas estrelas, a gente faz um carnaval. E ela transporta todo um desfile de escola de samba para o espaço sideral. Todo. Ela faz colombinas dos astros, saturnalhas, baianas saturnalhas, até a Monique Evans gira uma heavy metal, uma espécie de metaleira das estrelas. E é um desfile absolutamente genial. A mocidade foi campeã nesse ano, com um samba que diz assim, ó: quero ser a pioneira a erguer minha bandeira e plantar minha raiz, a erguer minha bandeira e plantar minha raiz. Desse mundo louco, olha a guerra, de tudo um pouco, eu vou levar para 2001, avançar no tempo e nas estrelas fazer meu ziriguidum, nos meus devaneios. Quero viajar, sou a mocidade, sou independente, vou a qualquer lugar. Reparem como tem uma grande brincadeira fabulística com o pé na realidade. Isso é carnaval, isso não é uma tese de doutorado, isso não é uma tese de mestrado, isso é uma realidade absolutamente foliã, fantasiosa, fabulística, mas que de algum modo faz as pessoas entenderem muito bem os recados da época. 1990 eu coloquei esse por causa dessa moça aqui que torce para Estácio de Sá. Só a escola de samba pode ter um troço desse, né? A comunidade do Estácio de Sá falando do Barão Langsdorff. No século XIX, o Barão Langsdorff, que era um alemão, mas estava a serviço da Rússia, foi mandado para o Brasil para investigar a fauna e flora brasileiras. E ele fez um relato maravilhoso, é um super compêndio de mostrar a biodiversidade nossa. Um enredo absolutamente científico, mas que também entra para o campo do delírio, muito carnavalesco, que a escola frisa isso muito na sua letra, porque ele pega febre amarela no meio do caminho e ele fica absolutamente delirando. E ele, no meio da Amazônia, ele acha que está no Kremlin. É uma coisa muito doida o enredo, e ao mesmo tempo mostrando muito o lado da vida do Barão de Langsdorff. E você tem uma curiosidade, você não sabe o que é descendente do Barão de Langsdorff? Luma de Oliveira. É mole ou o que mais? Só o carnaval a propósito. Ela declarou isso. Eu sou descendente do Barão de Langsdorff. Eu falei, porra. Enfim. E o samba... Quando você fala, pega uma água. Historiadora especializada, Maria de Fátima, estudou muitos relatos do Barão de Langsdorff. Venham todos ao nosso colóquio. Então, cantando samba. Olha só que maravilha. Que é assim, ó. Num desfile fascinante, a Estácio vem mostrar. Olha que samba sobre ciência. A viagem deslumbrante que Langsdorff... Alguém meteu César Lattes num samba, eles meteram Langsdorff no samba. Que Langsdorff fez a mando do Tsar, Minas Gerais, onde a Odisseia começou. Fauna, flora, minerais, catalogando tudo aquilo que encontrou, empalhando animais e revelando seus achados a Moscou. Quer dizer, tudo ele era traíra, era X9, mandava tudo para Moscou. Em Cuiabá, margeando igarapés, viu a tribo Apiacá, população ribeirinha, o Guaporé, viu, alucinado com a febre do sertão, viu a Rússia na Amazônia, um delírio de ilusão. Fofoqueiros, contaram a vida dele. Alucinado com a febre do sertão, viu a Rússia na Amazônia, um delírio de ilusão. Fascinação, o palácio do Tsar estava ali, por incrível que pareça, viu a mula sem cabeça, galopando com o saci. Vai, completa, que é teu samba. E os colibris, num bailar tão sutil, borboletas revoando entre as flores, matizando muitas cores, a aquarela do Brasil. Então, assim, lindo samba, um samba de difícil você trazer o Barão de Langsdorff, né? Aqui um carnaval do Milton Cunha, que hoje a garotada conhece como comentarista, mas que já foi carnavalesco. Um carnavalesco muito interessante, que trazia temas muito legais. Esse aqui da Beija-Flor foi a botânica Margarete Mie. O nome do enredo é Margarete Mie, a Dama das Bromélias, e ele fala exatamente de como a Margarete Mie investigou fauna e flora brasileiras também. Um enredo, óbvio, parecido com o do Langsdorff, mas numa outra pegada. E a Beija-Flor foi muito bem nesse ano. Imperatriz 95. Esse desfile é um marco
A Imperatriz foi bicampeã do carnaval. E ele traz uma história absolutamente curiosa e absolutamente que denota o complexo de viralatismo do Brasil. E olha como o carnaval é maneiro. No século XIX, o Império e tudo mais estava um pouco achando que o jegue na lida do sertanejo não estava dando conta do serviço. O jegue não está muito bom, eles não estão assim, não tão legais e tal. Vamos importar camelos da África para substituir o jegue. Esse é o enredo. Mais vale um jegue que me carregue do que um camelo que me derrube lá no Ceará. Esse era o título do enredo. Uma expedição científica que teve a participação, inclusive, do poeta Gonçalves Dias. A verdade é o seguinte, para não ter spoiler, deu tudo errado, para dar logo spoiler, deu tudo errado. Os camelos chegaram aqui, por mais que morassem no deserto do Saara, não deram conta do trabalho dali, os camelos morriam, quebravam a pata, um negócio terrível. E a Imperatriz Leopoldinense, no final, faz a coroação do jegue como orgulho nacional. Então você nota que é um enredo científico, mas que também versa sobre a questão das brasilidades, ou seja, como de fato a ciência imiscuída nas brasilidades, na sabedoria popular. O povão sempre soube que o jegue era muito melhor do que o camelo, mas precisou o Império Brasileiro ter que trazer camelo para aí perceber. O samba tem um pedaço só que é: e balançou, não deu certo não, pois não passou de ilusão. Eles trouxeram o balanço do deserto, mas não é o gingado certo para pisar o nosso chão. Aí vai o jegue. O jegue escondido na história ajuda o sertanejo a tocar seu dia a dia, trabalha, ara a terra sob o sol e leva o fardo pesado de um povo sofredor. E leva o fardo pesado de um povo sofredor. Mas vale a simplicidade a buscar mil novidades e criar complicação. Esquecer o bom e útil, renegar o que é nosso gera insatisfação. Quer dizer, é absoluto, uma declaração de amor às brasilidades e mostrando: não deixem de lado a sabedoria popular. Mocidade 96, novamente ela. Eu sempre falo muito dela porque é a minha escola. Foi o dele, foi o do Circo Místico. Depois você conta essa sua história. Então, esse enredo é um barato, assim, o nome do enredo é Criador e Criatura, e você vê aqui duas possibilidades de linguagem muito interessantes. Criador e Criatura é a história do homem se passando por criador e, digamos, inventando a ciência. Mas o mais doido desse desfile é que ele começa como um enredo criacionista, ele começa meio bíblico. Por quê? Você nota que as mãos do carro alegórico são as mãos de Deus embalando a terra e moldando a terra. Então o enredo começa assim: Deus criou tudo. No início não era nada. Deus criou a terra, o céu, a água, o ar, criou tudo. E criou o homem à sua imagem e semelhança. Olha como o enredo de carnaval é um barato. O homem está no Éden, está lá, Adão e Eva e tudo mais. E assim, o samba diz assim, ó: assim o homem com sua ousadia avança o sinal no jardim do amor. Deu um salto, dominou a terra, terra de nosso Senhor. Olha para mim, diga quem sou. Eu sou o espelho, eu sou o próprio Criador. Ou seja, a partir da saída do Éden, ou seja, o enredo é todo bíblico até o Éden. Quando sai do Éden e o homem vira o Criador, passa a ser um enredo científico. E, de fato, é um grande desfile de conquistas científicas da humanidade. Então, é muito legal porque eles conseguiram... você nunca vai botar isso numa tese de doutorado. Você não vai conseguir mostrar que Deus criou a Terra e, no final, o homem criou a bomba atômica. Mas o samba, no final, diz: a mão que faz a bomba faz o samba. Deus faz gente bamba, a bomba que explode nesse carnaval é a mocidade levantando o seu astral. Eu tinha separado um pouquinho desse desfile, mas acabou que esse eu não vou exibir não, mas depois vocês podem procurar. O último carro é um cogumelo atômico, e você vê como a preocupação do homem com a bomba atômica, mas é um cogumelo de flores, e o título é muito bonito isso, e o carnaval também tem essa possibilidade de a mensagem final ser positiva, porque a gente precisa se salvar e sorrir, que é Apocalipse agora ou fica para depois. É o último título. É o título do último carro. E é um grande cogumelo de flores. Aquele cogumelo final não era atômico, era de flores. Então, assim, a guerra não venceu. Pelo menos em 96, ali na mocidade, ela não venceu. Eu acho um enredo lindíssimo, um enredo muito, muito interessante. Aqui era o momento que eu passava. Depois, se vocês puderem procurar, olha o Einstein aqui, ó, a cabeção do Einstein.
Aqui, Beija-Flor 96, mesmo ano. Reparem como tem temáticas científicas nos anos 90. Nós acabamos de perder a grande Nied Guidon, né? Cientista lá da Serra da Capivara, que mapeou, digamos, os primeiros exemplares humanos brasileiros, a primeira brasileira. E a Beija-Flor falou disso. A Serra da Capivara é um enredo absolutamente. Calma, fica na sua. Ninguém consegue traduzir. E esse enredo da Beija-Flor fala exatamente dos primeiros exemplares humanos do Brasil. E o samba é muito bacana. Assim, ó. A nossa aurora é assim. Começo desconheço, que dirá o fim. Meu beija-flor querido encontra o fóssil até então perdido. É carnaval, que tal falarmos da evolução? Que bom, que bom. Meu ancestral é um barato. Daí surgiu a confusão. A gente sabe que nas pinturas rupestres tinha muita representação de sexo e tudo mais, e ela bota isso, ó, pinta pedra em bacanal, ai que coisa sensual, é um macaco excitando o pessoal. Eu acho muito legal, porque o carnaval tem essa possibilidade de ter essa forma de contar. No Piauí nasceu, mãe de mim e de você, na Serra da Capivara, mim quem fala é índio, da língua que falavam geis, e hoje os verdadeiros animais são os vestígios naturais da transformação da vida e vida. Ah, que emoção! Eu descobri, enfim, o Brasil inteiro é meu irmão. Isso é muito barato. No final a gente se congraça, termina abraçado e é de irmão, cara. A gente nasceu no mesmo lugar, entendeu? Isso é muito legal. Isso é carnaval, entendeu? É uma forma de você decodificar o carnaval. Viradouro 97. Olha como é um atrás do outro. 95, 96, 97. Eu falei que aquela história do pessoal tá com medo do ano 2000. Aqui é a Viradouro mostrando a criação do universo. Big Bang era o título. A Viradouro enlouquece de forma maravilhosa, trazendo uma paradinha funk, que um samba que diz: vou cair na gandaia com a minha bateria, no balanço da mulata, explosão de alegria. E ela vem, lá vem a Viradouro aí, meu amor. É Big Bang no samba. Botou Big Bang no samba. É Big Bang. Coisa igual eu nunca vi. Óbvio, foi a primeira coisa. Como é que você ia ver outra coisa? O sambista tem essa coisa maravilhosa. É Big Bang. Coisa igual eu nunca vi. Ai, não. Você não estava lá para ver. Que esplendor, vem das trevas, tudo pode acontecer. A noite vira dia, luz de um novo amanhecer. Por essa foto, inclusive, dá para ver a originalidade para você tratar a linguagem científica com fantasia e alegoria. O abre alas era o nada, era um carro absolutamente negro, sem nada. Aí você tem o Big Bang e a claridade já chegando. Olha a linguagem carnavalesca a serviço de divulgação científica, como a gente, vou me incluir nessa, às vezes não faz direito. E a criançada não entende, fala, o que é Big Bang e tal. Você tem uma escola de samba contando de modo absolutamente inteligível isso. Viradouro foi campeã, foi o primeiro título dela. Viradouro, à época, não era essa potência que é hoje. Tinha lá uma grana, mas não era isso tudo. Mas a mocidade vinha para tentar um bicampeonato com um enredo científico. O corpo humano. Olha isso. Olha como nós estamos num período de ciência. O corpo humano da mocidade é inspirado no filme Viagem Insólita, do Spielberg. A mocidade resolve fazer um mergulho no corpo humano. E você começa com aquele carro de lá, que é a célula mãe, a célula máter, carro, inclusive, que apaga na avenida, mas um carro lindíssimo. Representação de coração pulsando. Agora, o mais legal, se vocês puderem também olhar, o meu sonho era falar e passar o desfile todo, e a gente debater. Um dia a gente pode fazer um curso aqui só sobre cada um. Porque, assim, você pensa assim, como é que ela reproduziu o estômago? Como é que ela reproduziu o aparelho digestivo? Porra, carnaval com aparelho digestivo. Era um grande banquete. Olha como a linguagem de carnaval pode tangibilizar o conhecimento, sabe, difícil. O coração era uma bomba, era como se fosse uma bomba pulsando, é quem pulsa a energia. Ou seja, eles foram por lados muito idílicos, muito fantasiosos para demonstrar isso. Na parte, por exemplo, do aparelho respiratório, era uma floresta, com mergulhadores, com pessoas tentando respirar. Então, assim, e tinha uma frase que era: eu preciso respirar, combatendo cigarro e tal. Olha que desfile a serviço da ciência, entendeu? Que desfile bacana e que decodifica tantos conhecimentos legais.
os sentidos, o refrão que denota os sentidos é assim, ó. Me beija na boca, vem me abraçar, tem cheiro de amor no ar, ouvindo o teu canto ecoar, nos teus olhos vejo minha estrela brilhar. Ou seja, num refrão você mapeia todos os sentidos. Máquina da vida, mão abençoada foi quem criou, nasce, cresce, envelhece, a mente comanda, o corpo obedece, és célula viva, corre na veia da gente, luz que brilha no ventre, raiz dos seus descendentes, Senhor que criou nesse mundo a matriz, faz esse povo feliz. Samba lindo e um samba dificílimo de ser trazido de modo dessa forma, né? Imperatriz 98, o nome do enredo, quase no ano 2000. Então você nota o medo da galera. Quase, estamos chegando lá. Vocês não vão cuidar da terra? É um enredo que fala exatamente da questão ambiental. Ou seja, nós estamos queimando muito, nós estamos fazendo muita merda com o meio ambiente e talvez o ano 2000 não chegue. É novo tempo, é bom pensar, é tempo, amor, de libertar o sentimento e a terra preservar. Esse enredo da Imperatriz que foi vice-campeão na época, na verdade é um terceiro lugar, porque as campeãs são duas, empatam Mangueira e Beija-Flor, né? Chico Buarque foi campeão nesse ano, exatamente. Salgueiro e Beija-Flor. Aqui nós temos em 2002 a relação entre ciência e a questão do patrocínio. Beija-Flor e Salgueiro tiveram os mesmos enredos, a aviação. Uma patrocinada pela TAM, e a Beija-Flor, que é hoje em dia a Latam, né? E a Beija-Flor patrocinada por uma companhia já extinta, a Varig. Ambas patrocinaram as escolas com enredos sobre aviação. Enredos absolutamente científicos, porque começam na coisa do desejo do homem voar, passam por Santos Dumont, falam dos balões e tudo mais, e chegam na aviação, e chegam nas companhias aéreas se vendendo ao final do desfile. Você nota já essa mudança que eu falei do Carna Marketing. É um Carna Marketing a serviço da ciência, mas não deixa de ser um Carna Marketing. As duas ficaram... Você nota que esse avião do Salgueiro aqui, é que a Latam mudou de marca. Mas vocês lembram quando era TAM, que ela era vermelha e branca, era a cor do Salgueiro. Do lado do avião, com exatamente o logo da TAM, era escrito Sal. Então, assim, era uma descarada peça de marketing, sabe assim? Mas não deixa de ser um grande enredo científico também. Os dois, né? Mocidade 2003, novamente ela, mas a Mocidade é uma escola dada à ciência, não tem jeito, é ela. A Mocidade fez um enredo sobre doação de órgãos em 2003. Um dos enredos mais bonitos, em quinto lugar, um enredo difícil demais, né? Você falar da doação de órgãos, carnavalizando a doação de órgãos. Eles foram a Cosme e Damião, que teriam sido os pais da doação de órgãos, primeiros a fazer um transplante. Eles foram na Ilha de Páscoa, onde foi descoberta a rapamicina, que era aquela a substância que faz com que você não tenha tolerância nessa questão do transplante, enfim, um enredo dificílimo que gera um samba que não é incrível, mas que eu acho que consegue chegar lá. Doar sem medo de errar, ver um brilho no olhar, amar, é dar e receber, é tão bom viver. Cosme e Damião, pioneiros nessa arte divinal, dando asas à ciência, o homem busca novos ideais, os olhos ganham luz, veem cores, cura os males e as dores, renovando seus conceitos sociais. Esse artista iluminado, aí homenageia lá um artista da Mocidade, o Fernando Pinto, mas um enredo sobre doação de órgãos. Você imagina que a escola de samba faça isso? Ninguém imagina, mas ela foi lá e fez. Aqui que eu vou pedir para a gente entrar, esse é um marco, né? Um desfile muito parecido com o Criador e Criatura da Mocidade, que fala das conquistas científicas do homem, o homem como um criador, um inventor, aquele que utiliza a ciência para melhorar a sua vida. E acontece a estreia do carnavalesco Paulo Barros, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, um grande carnavalesco, que hoje está meio totoca, mas é um grande carnavalesco, mas que é um grande carnavalesco historicamente, né? E ele fez uma representação do DNA humano a partir de corpos humanos sobre uma alegoria fazendo movimento. Vou te pedir, por gentileza, para te exibir o desfile. E não vai que tem medo de sofrer. Mas quem não abre o coração, esse não vai ver. Florença.
Acho que o Paulo Barros invadiu os computadores. Não era nada. É isso aí. Todo mundo achava que ela ia cair. Moléculas de DNA. E esse carro é bem bacana também. Criação da vida. Uma grande pirâmide humana. 127 pessoas. Esse carro era a grande atração do barracão, porque Apresentação ninguém do que Daniel. trabalhava no barracão levava a fé nele. Viu essa coisa, só falta uma coisa. Aí o carnavalesco citou. E quem faz a diferença nessa alegoria são, como vocês podem ver aí, as 127 pessoas que têm que passar por esse teste de resistência física. E essa alegoria é o xodó do presidente da escola, Nada. Muito bem feito. Eles estão fazendo exatamente o código Mas é um barato. que comanda a vida. O DNA. E a gente volta pro chão, volta Maravilha, obrigado. depois daquela homenagem ao corpo humano. Chava ali, porque tem umas bolas. Isso. O cientista tendo a ideia. Era o cérebro do cérebro humano. É. Tinha também o casal de mestre da porta-bandeira. O segundo mestre-sala estava de Sherlock Holmes, como se ele fosse um investigador do DNA. Sabe assim, esse carnaval, né? O carnaval é muito isso. Esse desfile é um marco, acho que isso é uma das obras primas do carnaval, essa representação alegórica surrealista, né? É um pouco de surrealismo folião. Muito lindo. 2004, tem 21 aninhos, parece que foi ontem. Mangueira 2005, na coisa que eu falei do Carna Market, a Mangueira, financiadíssima pela Petrobras, faz um enredo sobre energia. A energia do samba é o combustível do amor. Não deu certo, aí como é interessante quando você... isso não tem a ver com enredo científico especificamente, mas tem a ver com identidade de escola. Era um enredo bastante futurista, com uma visão de energia futurista, que não é a pegada da Mangueira. A Mangueira é uma pegada mais historicamente mais pé no chão. Ela tem um tipo de construção identitária diferente de algumas outras. Não é nem melhor, nem pior, é diferente, né? Como o lema do Salgueiro. Mas não deu certo esse desfile, mas um desfile financiadíssimo pela Petrobras. A Petrobras era patrocinadora de projetos sociais, de desfile, e era um enredo sobre energia. A energia do samba é o combustível do amor. A Mangueira não foi bem nesse ano, mas é um enredo científico. Grande Rio fez um enredo em 2006 sobre a defesa da floresta, um dos carnavais mais caros da história e com uma das maiores fofocas da história, porque ela comprou claramente o carnaval para ganhar e ela perdeu. Porque ela pagou para várias escolas. Primeiro, ela compra e erra ela mesma, porque ela estourou o tempo. Ela mesma não fez o dever de casa dela. Segundo, que ela isso é sabido já, então não tô. É fofoca sabida. Ela comprou um número de jurados para tirar pontos de escolas específicas que eram as favoritas da época. Mangueira era uma delas. Ela foi tirando ponto de cada uma, mas ela esqueceu da Vila Isabel. Porque a Vila Isabel tinha tirado em 10º no ano anterior. Ah, não vai. E ganhou a Vila Isabel. Ganhou dela. A Vila Isabel ganhou dela por 1/10. O 10º que ela perdeu por estourar o tempo. É aquelas coisas que só o carnaval proporciona. Mas um enredo bonito, um enredo sobre a Amazônia, muito rico. Samba é muito bonito. A minha floresta tem o poder de curar. Muito bonito. Portela 2008. A Portela também um enredo. Todo mundo estava lá desfilando nessa época, a galera já estava lá já. Também um enredo sobre preservação natural, da natureza. Assim, é um momento consorciado com o Carna Marketing de os debates que hoje, por exemplo, pautam a COP30, que vai acontecer em novembro, já estavam ocorrendo nessa década, e muitas escolas caminham por aí. Tem um Carna Market de um lado, mas muitos enredos pensando no futuro do homem, e aí, se a gente não fizer alguma coisa, o bicho vai pegar. Muito na mesma linha. A União da Ilha falou de Darwin em 2011. Olha o Carnaval falando da teoria da evolução das espécies, entendeu? Uma pena só que esse desfile não concorreu, houve um incêndio na cidade do samba, dias antes do desfile, e os carros da União da Ilha, da Grande Rio e da Portela ficaram queimados. Então, elas desfilaram como hors concurso em 2011. Mas esse desfile da União da Ilha foi tão bom que ela ganhou o estandarte de ouro de melhor escola. Ela não concorreu no oficial, mas ganhou os prêmios de melhor escola do ano na época. Dificílimo você falar da evolução das espécies, e ela conseguiu de modo doce, mostrando rigorosamente todos os caminhos da teoria darwinista. Imperatriz 2011, um enredo sobre ciência, que é a medicina. A Imperatriz falou da medicina em 2011, um enredo muito bonito, muito a propósito, com uma linguagem leve, solta, chegou aí para as campeãs.
2018, eu coloquei como um enredo científico e depois eu vou puxar uma outra história sobre aqui, que é um enredo sobre o Museu Nacional. A Imperatriz homenageou o Museu Nacional em 2018, um enredo lindo, muito bacana, muito a propósito, e que gerou um samba muito bonito e que depois virou um marco quando o museu pegou fogo, né? O museu pega fogo logo depois, exatamente, e... Enfim, foi no mesmo ano, né? E é muito marcante, porque parecia o Hacking, graças a Deus não foi o Hacking no museu, mas como mostra que a escola de samba, até quando ela não se percebe antenada com o tempo, ela está. Parecia que ela estava dando um alerta, ó, vai acontecer um negócio aí. E acontece. É muito impressionante essa história da Imperatriz com o Museu Nacional, porque a coisa acontece juntinha. E eu coloquei Viradouro 22 também, e aí a gente entra na história da pandemia. Pela primeira vez na história do desfile das escolas de samba, não houve o desfile em 2021. Nem a guerra, nem a Segunda Guerra parou o desfile de carnaval, nem mudança de sede. Por exemplo, na década de 40, já houve desfile no Campo do Vasco, em São Januário, aqui pertinho, inclusive. A elite carioca não queria, não liberaram ali a Praça 11, que também estava sendo derrubada para a construção da Presidente Vargas, e fizeram o desfile meio de forma mambembe no Campo do Vasco. Quer dizer, não parou nem na década de 40. Mas em 21 nós tivemos o grande problema mundial, que foi a questão da pandemia. A pandemia impactou diretamente o desfile das escolas de samba e afetou os trabalhadores da indústria da escola de samba. E aqui a gente tem que abrir esse parêntese para falar disso. O carnaval é tão grandioso, a gente está aqui vendo a prova de que o carnaval é grandioso. Quando falta a festa, faltam dispositivos de proteção à indústria do carnaval. E muitos trabalhadores passaram fome, muitos trabalhadores não tiveram apoio de editais, não tiveram apoio público para as suas existências. Engraçado que volta exatamente aquela minha mensagem inicial e por isso eu coloquei isso aqui. Quando o show, ele é o grande finale, ele é o creme della creme, ele é o que a gente busca. As escolas passam o ano inteiro, elas têm um calendário de ano inteiro para chegar aqui. Mas o aqui é um detalhe de um todo, de um processo de existência de ano inteiro. As escolas de samba, fundamentalmente, existem. E em 2021, muita gente morreu, 2020 também, nós tivemos a pandemia, e o carnaval sofreu muito, foi muito impactado. E quando volta o carnaval, a Viradouro faz um enredo sobre a gripe espanhola, os efeitos da gripe espanhola no século passado, ali por 1919, 1918, e mostra exatamente como que a história muitas vezes se repete quando você não tem o apoio estatal, quando você não tem uma preocupação com as pessoas. Era um enredo lúdico, científico, era um samba que era uma carta. Amor escrevia essa carta sincera e mostrando que a vida podia ser melhor, mas é uma carta muito doída, dizendo, a gente tem que investir nas pessoas, no abraço, no afeto, no carinho. Muito do sentido existencial de uma escola de samba. Se vocês puderem ver esse desfile, o desfile é muito bonito, ele se pretendia mais, né, Marquinhos? Na hora H não foi tão incrível, não chegou a ganhar, quem ganha é a Grande Rio, com o Exu, antológico, mas eu acho que esse desfile é muito marcante porque mostra exatamente a capacidade de elaboração, de processar de uma escola de samba, usando um exemplo de 100 anos antes. E para dizer, olha a história se repetindo. E olha como eu estou por aqui ainda jogando luz nesses contextos todos. Agora a gente vai fazer uma brincadeira, que é criar um enredo. E como aqui é o nosso bravo Masti, eu falei do Museu Nacional, essa brincadeira eu acho que é bacana. O Bendegó. Quem conhece o Bendegó? Quem sabe o que é o Bendegó? Vocês conhecem o Bendegó. O Bendegó, digamos, eu falei da primeiro exemplar humano brasileiro, lá da Serra da Capivara, mas o primeiro brasileiro é o Bendegó. O Bendegó que caiu, é um meteorito, que caiu há alguns milhares de anos aqui no Brasil, no sertão da Bahia, um meteorito de mais ou menos 4 milhões de anos e 5 toneladas, e que repousou lindamente no sertão da Bahia há alguns milhares de anos. Até que um dia ele foi descoberto. Aqui tinha um videozinho, mas não tem problema, que é uma cena muito engraçada, que foi o que me inspirou a trazer isso aqui. Que nessa coisa da reabertura do Museu Nacional, o Fábio Judice, é óbvio que se o Bendegó veio do espaço sideral e caiu aqui, para quebrar o Bendegó é difícil pra cacete. Mas a matéria dele é ele olhando o Bendegó assim, olha quem tá aqui. O Bendegó, eu falei, vai dar porrada no meteoro de tantos milhares. Eu falei, quem deixou esse homem tocar no Bendegó? Eu falei, cara, isso dá enredo. E aí, pensa que coisa bacana. O Bendegó, ele cai no sertão da Bahia, fica lá paradão. Até que em 1784, se não me engano, um guri chamado Domingos
Estava lá pastoreando um gado, e tal, achou o Bendegó. Achou aquilo estranho, o Bendegó de fato era uma pedra muito diferentona e tal. Logo ele fez correr a história do Bendegó. Falou assim, ó, tem uma pedra aqui do sertão, uma coisa diferente. Vieram autoridades curiosas, as pessoas ainda não sabiam que caíam meteoritos do espaço, isso não era sabido em 1780. E aí resolvem remover o Bendegó. Vamos levar o Bendegó para estudá-lo melhor. Carrinho de boi mambembe, botam o Bendegó derruba, destrói o carro, atropela uma boiada inteira e cai às margens do riacho Bendegó. Daí ele ganhou o nome. Então, gente, isso é carnaval pra caramba, é enredo científico com cultura popular. Ele fica paradão no riacho Bendegó lá, e aí a galera fala assim, vou mexer mais nele não. Fica um século parado. Fica assim, porra, trabalho do cacete o bichão. Houve algumas expedições lá, chegaram a arrancar pedacinhos dele, souberam nesse ínterim que ele tinha vindo do espaço sideral, mas o Dom Pedro II, já imperador em 1886, olha aí, 100 anos depois, ele foi informado da existência do Bendegó na França. Certamente alguma expedição francesa conheceu o Bendegó, foi ignorado pelo Império Brasileiro por 100 anos. Dom Pedro I está na Academia de Artes de Ciência, Academia de Ciência de Paris. Chega e fala assim, pô, tu tem lá um meteorito, né, lá do riacho, lá, o Bendegó. Meteorito? Aí ele manda que removam o meteorito. E aí começa a maior expedição louca do meteorito, que é, finalmente, de modo científico, retirá-lo do riacho Bendegó, e ele ordena que saia da Bahia para ir para o Rio de Janeiro. Aí fala, caraca, olha o caminho do Bendegó. Eu falei, gente, isso é muito enredo de escola de samba. É uma epopeia na época para tirar o Bendegó do lugar. Cadê? Eu tenho até aqui umas fotinhas. Tá, esse aqui é um menino, o Bendegó foi o primeiro brasileiro. Olha lá, foi uma epopeia para tirar o Pedregulho. O Pedro II, o Bendegó foi levado de Salvador para o Rio de Janeiro. E quando ele chega em Salvador, ele sai do sertão baiano, vai para Salvador. Ele enfrenta um motim da população dizendo, daqui Bendegó não sai. Isso é maravilhoso. Porque é um pouco de sabedoria popular. Passaram a achar os sertanejos, ele cai ali perto do Arraial de Canudos, que o Bendegó era símbolo de fartura, de chuva e tal. E que quando o Bendegó começou a ser retirado, não chovia mais. Pô, eu acho que é sabedoria popular baiana, bacana. E aí você tem os dois lados de Brasil, ou seja, o esquecimento científico por 100 anos e o arrancar de modo grosseiro de algo que pertencia a uma realidade local. Você vê como tem dois matizes de Brasil com equívocos aí, que poderiam ter sido melhor negociados. Bendegó chega em Salvador, e aí tem esse motim e tal, alguém fala assim, mas vai ter que ir para o Rio de Janeiro, mas antes, bora levar para Recife. Bendegó entra num vapor e vai parar em Recife. Falei, cara, Bendegó andou muito, depois de ficar 100 anos parado. Resolveu virar o andarilho brasileiro. Enfim, parou no Recife e de lá finalmente chega no Rio de Janeiro. Quando ele chega no Rio de Janeiro, ele passa a pautar as crônicas de costumes do Rio de Janeiro. O Machado de Assis faz uma crônica para ele, porque ele chega 2 meses depois da libertação dos escravizados. Ele chega aqui em julho de 1888, havia rolado a libertação dos escravizados em maio, 13 de maio. E ele é recebido pela Princesa Isabel. O Museu Nacional ficava no Campo de Santana, não ficava onde é lá. E aí ele é recebido e tudo mais. E o Machado de Assis transforma ele num observador daquela realidade dos escravizados que não foram inseridos socialmente. O Bendegó passa a ser, em crônica, né? Ele faz crônicas em que o Bendegó fala, nossa, essa cidade que se constrói. Ele fala daquela evolução com problemas do Rio de Janeiro no final do século XIX. E a coisa mais engraçada, ele passa a ser um topete. Ele passa, o Bendegó, nós dois não poderíamos ter isso. Existe o topete a Bendegó. O topete a Bendegó a ciência avançou, exatamente. O topete a Bendegó virou moda na cidade do Rio de Janeiro do século XIX, com as pessoas fazendo com o formato da pedra, era o formato do topete da galera. Falei, gente, isso é muito carnavalesco. Um meteorito caiu há milhares de anos, foi achado por um moleque, ficou 100 anos descansando, Dom Pedro II finalmente decidiu levar ele e tal, e termina como um topete. E aí o que eu acho mais bacana pra gente falar do Bendegó é o final, porque ele é colocado no Museu Nacional, vira o grande sentinela do tempo à frente do Museu Nacional, e o Museu Nacional pega fogo. E quem é que sobrevive? Por óbvio, até porque se ele sobreviveu ao espaço, ele sobreviveu. O Bendegó. Então, ele terminaria, eu brinco que dá para fazer um grande enredo, porque ele terminaria como uma espécie de sentinela do tempo, uma espécie de um brasileiro que não desiste nunca, e que tem muito a ver com o carnaval, e que tem muito a ver com a ciência brasileira, e que tem muito a ver com aqueles que sonham. Fundamentalmente, para a gente finalizar aqui, o sambista e o cientista são
inquietos por natureza. Eles são inconformados, seja com a condição que deram para eles, seja com o fato de que a gente precisa mudar, avançar, transformar, melhorar. Em ambos os casos, o sambista e o cientista têm a grande missão especialíssima, que é provocar para melhorar. E acho que essa é a mensagem final que eu queria deixar com esse Bendegó e esse redaço do Bendegó. Obrigado. Nossa, muito obrigada, Favato. Final emocionante, sua fala foi excelente. Acho que todos aqui estão encantados e passaram a entender também um pouquinho da nossa paixão, né? Eu gostaria de abrir para perguntas. Vou começar aqui fazendo alguns apontamentos. Eu gostei muito dessa trajetória de enredos científicos que você trouxe, embora eu acho que você tem muita legitimidade para falar agora do Caju. Queria pedir para você falar um pouquinho, porque além do enredo ser sensacional, foi um samba que furou a bolha, Sim. né? Daí eu queria ouvir um pouquinho de você e também queria falar que por mais que nós saibamos que o carnaval é o coletivo e tudo mais, e que essa serpente que você falou de certa forma abstrata, mas existem pessoas também que pensam nesses enredos. Eu acho que eu cheguei a comentar com você, por exemplo, sobre a Rosa Magalhães. Agora, para a gente que é da história da ciência, está sendo muito estudado a questão dos não humanos, animais não humanos. Uhum. E você pensar que em 95 a Rosa Magalhães coroa o jegue. Em todos os estudos assim históricos, você tem como personagens humanos e tudo mais, e você traz isso no enredo, isso acho que é coisa de 10 anos, as histórias dos animais, assim, Uhum. como protagonista. Como o carnaval é vanguardista nisso. E a identidade da mocidade, eu acho que a gente também não pode... principalmente nos anos 90, que eu acho que como você e tantos outros se apaixonaram por essa escola, tem muito a ver com Renato Lage, sabe? A gente lembrar dessas pessoas que deram essa identidade e que tantas pessoas se conectam, né? Porque pelo menos na minha lembrança, assim, os desfiles da mocidade dos anos 90, para quem era criança, com aqueles neons, o sonho e tudo mais, e eu percebo nos torcedores da mocidade, assim, uma espécie de esperança por esse retorno. O samba desse ano tratou disso, né? Esperança desse retorno da escola dos anos 90 que eles se apaixonaram, né? Tem um pouco disso. E queria perguntar para você hoje, assim, de forma concreta, o que uma escola de samba... esse ano a gente está com muitos enredos biográficos, né? Acho que talvez a Mangueira tenha o pé na história dos saberes científicos, embora seja um enredo CEP, né? Mas o que você acha que uma escola de samba tem a ganhar com o enredo científico? Essa seria a minha questão, porque a população nós sabemos que vai ter divulgação. Agora, o quão difícil é para essa escola de samba decodificar esse saber? Então, primeiro assim, falar do Caju, né? Eu acho que o enredo do Caju, eu fiz o enredo da Elza Soares, do Oxóssi, da Índia e do Caju. O Caju da Mocidade foi o carnaval que mais me deixou feliz, assim, claro que, pô, fazer a Elza Soares estava viva ainda e tal, mas o do Caju foi muito legal, porque primeiro, ele não nasce de um modo romântico. Sempre tem um patrocínio. A escola de samba, como eu falei, adora um dinheirinho, tem um patrocínio. O pessoal do Piauí, os empresários do Piauí vão financiar qualquer coisa que você quiser fazer do Piauí. Aí eu sentei com o carnaval e falei, qualquer coisa? É assim, nossa, dinheiro e qualquer coisa. Eu falei, porra, que dinheiro mais fácil. Eu nunca tinha visto isso como patrocinador. E dos patrocinadores e tal. E aí, primeiro momento, Serra da Capivara, a gente pensou. Mas aí eu falei pro Marcos Ferreira, eu falei, o carnavalesco, olha, eu até mostrei pra vocês, a Serra da Capivara foi enredo da Beija-Flor. Eu desconfio, do Milton Cunha, eu falei, eu desconfio de que na hora da transmissão da Globo ao entrar da Mocidade, ele vai falar assim, maravilhoso, mas eu fiz. E ele vai dizer que você não, que ele foi o primeiro, é natural.
E aí eu falei, bora pensar em outra coisa. E eu tinha ido ao Piauí 2 vezes. Eu fui a Parnaíba e tinha visto lá as histórias de cajueiros de lá. O maior cajueiro do mundo era do Rio Grande do Norte, mas tinha histórias de caju. Torquato Neto era piauiense, a cajuína foi feita pelo Caetano pro Torquato Neto. Aí você começa, porra, isso tem enredo. E aí surgiu daí a ideia de falar assim, o caju como um fruto brasileiro. A banana, por exemplo, é um fruto indiano. Por que não a gente fazer do caju um representante das brasilidades? Não deixa de ser um enredo científico, é óbvio, né? Tanto que no meio do caminho, um instituto de Pernambuco chegou a procurar a gente para fazer, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, um patrocínio. Só que o Ministério não aporta diretamente, ele usa os seus bancos. Eu tive que olha só, eu sou da FINEP. Na FINEP é poder botar no patrocínio no enredo de um finepiano. Não dá, entendeu? Então, mas e o patrocínio até caiu por causa do Vale Escrito, tenho certeza. Porque aí é o lado que a mocidade totalmente ligada aos Andrades, e aí os caras falam, porra, nesse momento que o Vale Escrito saiu, melhor não. Mas o enredo do Caju, o que eu achei mais do cacete é a comoção que gerou em criança, em você exatamente chegar com um saber que não estava sendo abraçado pelas pessoas, samba enredo ouvindo em rádio. Tem um momento do Réveillon que ela é a música mais ouvida do Réveillon. O Réveillon de 23 para 24. No Spotify. Exato, eu falei, porra, cara, um samba enredo voltar a isso. Eu sou de uma época que vendia CLP, era Roberto Carlos, escola de samba ali, e novela Vale Tudo, em 89, não a Vale Tudo agora. Então assim, era um recorde, mas hoje em dia não. O samba enredo não tá muito nas bocas de Matilde. E aquilo pra mim foi muito especial mesmo, assim. Toda a história, o Caju tirou em 10º lugar, a mocidade, só por uma diferença de valores, a Viradouro, que ganhou, e tinha 10 milhões a mais que a mocidade em dinheiro, sabe assim? A mocidade não tem posto grana, os donos da mocidade me parecem não são apaixonados por ela, então isso é um problema, tá? Mas eu acho muito legal o ter existido aquilo. A possibilidade de o carnaval poder falar de Exu, do Caju, falar, entendeu? Falar do Mestre Cissa, falar da Rosa Magalhães, falar do Sacaca, enfim, falar o carnaval tem essa coisa aberta. Tudo é enredável no carnaval. Tudo é enredável. O que dá enredo, obviamente, é o que fere a lei. Porra, homofobia, misoginia, isso não dá enredo. Mas tirando o que fere a lei, tudo dá enredo. E aí você joga pro jurado e vê o que o jurado pensa. O jurado pode achar que a construção não tá boa, a defesa histórica não tá legal. Aí deixa pro júri. Mas a existência do enredo, por exemplo, sobre o Caju é muito legal. E o enredo científico, para mim, ele é uma saída. Eu creio muito em divulgação científica. Eu trabalho com isso há 18 anos na FINEP. Eu creio muito nisso. Por exemplo, eu no ano passado montei um projeto para Portela, que a Portela não pegou, que era o enredo sobre Oswaldo Cruz. Olha aí, Tamara. Que era o enredo sobre Oswaldo Cruz. Eu cheguei. Não houve nenhum acerto, nem da presidência da Portela de então, nem com o presidente da FINEP, que me pareceu não entender isso. Eu montei direitinho. Era uma homenagem ao Oswaldo Cruz, numa perspectiva carnavalesca, que é o seguinte: o Oswaldo Cruz, toda a questão da revolta da vacina e tal, o castelo da Fiocruz e tudo mais, e ele morre em 1917, se não me engano. Ele tá numa crise, num delírio, ele tá em Petrópolis, já internado, e passa um bloco do lado e ele acha que é a revolta da vacina de novo. Ele morre no meio de um delírio de carnaval. Ele morre no carnaval. Falo, cara, isso é muito bom de assim. Quando morre Oswaldo Cruz, ele renasce em 2 instituições de inovação: a Fiocruz e a Portela. Duas instituições de saberes de inovadores. O inovador da ciência e o inovador sambista. Isso aqui que eu acabei de falar. Para isso não enredasse. E o Oswaldo Cruz tem a ver com a Portela pra caralho. É o bairro e tal. O castelo da Fiocruz é lindo. Caralho, negócio. Você vai pensando no visual. Fala, porra. Sem contar que essa questão da vacina para mim, uma empresa pública financiar isso é algo maravilhoso. Porque você está dizendo que vacina é bom. Você está contando a história de um cara no momento que tem um monte de antivac por aí. É mostrar para as pessoas, olha, vacina é legal. Já houve gente igual a você, não você, no caso, a pessoa que eu estou contando. Você que é antivac aí, né? Já houve gente igual a você lá no início do século XX. Porém, ficou provado que eles estavam errados. Então, assim, isso é carnaval, iluminar cabeças e fazer política pública. Eu falei, porra, a FINEP tem que entrar nessa. Mas não houve entendimento nem da Portela. Eu ainda tenho esse projeto, tá lá guardado, que eu acho que ainda dá. Um super enredo sobre Oswaldo Cruz. Acho que a Portela nunca fez isso. E seria ultra patrocinável por uma empresa pública. Por que não, entendeu? E por tudo a ver com a Portela. Sim, poderia ser outra? Poderia, mas é Portela, né? É Oswaldo Cruz e Madureira, exatamente. Exatamente. Então, assim, eu confio muito nisso.
Um enredo, só para ver talvez uma outra piração aqui sobre enredos, né? Esse livro que eu tenho com o Simas sobre enredos, a gente mergulha muito nisso. Ele nasce de uma colcha de elementos, de um liquidificador de elementos que cada escola tem que pesar muito bem. Leitura do tempo. Você não pode fazer um enredo agora que, assim, se você homenagear o Duque de Caxias hoje não tá legal. Pode ter sido legal em 1950, hoje em dia não tá legal. Então você tem que saber ler o tempo. A leitura do tempo é fundamental. 2, a identidade consagrada historicamente por aquela escola. O componente, ele sabe quem ele é quando ele é beija-flor. Eu me visto assim. Se eu sou Mangueira, eu me visto assado. Então, assim, nem tudo que dá certo na beija-flor vai dar na Mangueira. Todas elas têm uma identidade própria, que ao longo das décadas, quando a escola de samba passou a ser pautada, a partir dos anos 60, se consagrou no imaginário coletivo. O mangueirense, ele se entende de um jeito, o da mocidade se entende de outro. Então, a escola tem que ler o tempo, ela tem que ler a identidade dela. E, a partir desses elementos, apontar algum tipo de inovação que chegue no coração das pessoas. Ou seja, não necessariamente o enredo da Beija-Flor campeão seria campeão na Mangueira, e vice-versa. Chico Buarque, se fosse na Beija-Flor, talvez não desse certo. O Roberto Carlos, se fosse na Mangueira, talvez não desse certo. Estou pegando 2 ícones que foram campeões de carnaval. Então, esse pensamento, essa leitura de tempo com a leitura identitária de uma agremiação é muito fundamental. Eu volto e meia vejo as escolas não fazendo isso. Então, o enredo científico, ele é muito bacana numa perspectiva que, de algum modo, tem a ver com a escola. A Mangueira fez um enredo sobre energia, como eu falei ainda há pouco, um enredo muito high-tech, muita luz. Com ela, você não reconhecia nem as cores da Mangueira. As famosas cores da Mangueira, para mim o Cartola tinha que ganhar um prêmio de branding, lá no século passado. Qualquer coisa de verde e rosa que você vê, você fala, porra, é Mangueira, isso é do cacete. Ele criou uma marca intuitiva única. E era um desfile que não tinha verde e rosa, sabe? Um desfile com problemas de leitura, sabe? Enfim, o enredo científico é muito importante, é necessário, é bacana, decodifica, só que é você saber negociar com a sua identidade. É um pouco isso, entendeu? Bom, gente, eu abro para questões. Luciano. Acho que você se apresenta. Acho que ele primeiro. Acho que foi ele. Ah, foi ela. Sou só o mensageiro. É pra te fazer um bloco, né? Não, vai ser ótimo. Ah, é? Que maravilha. A gente faz ao mesmo tempo, vai. Valendo! Fábio, eu me chamo Rafael, sou pesquisador aqui do MASH. Obrigado pelo espetáculo, palestra, estou com a cabeça vibrando ainda, muitas questões interessantes, muita mistura de poética, estética, ciência, tanta coisa envolvida. Mas, para não me alongar, acho que um ponto é uma questão mais pontual, já seguindo essa sua última resposta, diz respeito a... Me fala um pouco do processo decisório da escolha desses temas, né? Que imagino, quer dizer, eu sei que existe um vetor importante que é a grana, que você já falou, mas deve ter 1000 outros aí que você conhece bem melhor. E o outro é, ok, escolheu ali o tema, o enredo e tal, tipo, como que se dá o processo de pesquisa do tema, né? Porque não é simples, né? Como você falou, né? Tem um conceito apresentado ali, né? Então tem a pesquisa, tem a exposição, tem a estética disso, tem a visualidade disso, quem é responsável, quem são os responsáveis, isso é terceirizado para alguém que pesquisa e traz e vem e compartilha, alguém que seja um especialista, né, para dar algum tipo de realismo dentro da explicação, enfim, essas 2 questões. Obrigado. Acho que ele resolveu largar tudo e quer trabalhar pesquisando. Olha, é um campo muito bacana. De coração, varia muito. Tem vários vetores de entrada, por exemplo, de um enredo. Pode ser um patrocinador que chega pro presidente, encontra ele num restaurante e fala assim, olha, eu sou o prefeito de eu tenho 10 milhões. É muito provável que o presidente fale, porra, é o meu enredo. E ele vai chegar pro carnavalesco e vai falar sim. E aí depende do tamanho do seu carnavalesco. Aí vamos aos grandes artistas. Exemplo, não sei se você é familiarizado com alguns artistas de carnaval hoje. Tem um grande carnavalesco campeoníssimo recente que é o Leandro Vieira. É um grande carnavalesco. Eu duvido que o presidente tenha força para chegar para ele e falar isso. Olha só, eu tenho aqui com 10 milhões, ele fala assim, eu vou me embora. Eu não faço isso. E aí ele, que é muito consagrado como um grande artista, consegue embrecar um troço desse e falar assim, eu vou fazer um enredo autoral meu. Ok? Então, esse é um tipo de entrada. Tem carnavalescos que são mais frágeis, nunca tiveram um título, estão ali começando, que muito provavelmente aceitarão essa coisa que vem de fora. Mas vamos lá, o ideal é o carnaval nascer da cabeça do carnavalesco, o cara que vai criar o visual todo. Quando o cara tem competência de pesquisa,
esse Leandro Vieira é um cara completo, ele faz tudo, ele não tem um enredista, um pesquisador, ele é o próprio, ele vai parir Mateus, vestir Mateus e embalar Mateus, ele vai fazer tudo. Ele é um cara completo. Como muitos já foram. Joãozinho 30 não desenhava tanto, mas era o cara que embalava aquela ópera como todos. Mas hoje a figura do pesquisador é muito real. Quando eu falei que eu fiz, por exemplo, o Enredo do Caju, eu não desenho um ó com copo, eu não sou carnavalesco. Eu sou pesquisador, cronista de carnaval e trabalho lá na FINEP também. Entendeu? Eu não sou essa figura o carnavalesco. Agora, eu pautei muito a história para ele. Eu falei, pô, vamos por aqui. Esse carnavalesco tinha mais uma questão com o visual, muito mais do que propriamente com a pesquisa. Então, assim, há um campo enorme de pesquisadores de carnaval por aí. A pesquisa, às vezes, não é tão bem feita, então pesquisadores são necessários, entendeu? Então, varia muito mesmo de coração. Você pegar uma escola, por exemplo, Salgueiro agora com a Rosa Magalhães. O enredo do Salgueiro é Rosa Magalhães. Essa carnavalesca que fez o jegue, ela morreu e tal, uma grande amiga minha virou o enredo do Salgueiro. Foi o 6º enredo do Salgueiro, sabia, Fred? Não aceitaram 5 antes. Ou seja, o carnavalesco dava a ideia e o presidente falava, não quero outra. Não quero outra. Não quero. Aí chegou Rosa Magalhães. Ele, esse vai. Você vê como o carnavalesco não tem essa força toda como presidente. Tem carnavalesco que fala, eu quero enredo, meu primeiro enredo, entendeu? Varia um pouco de caso. Eu poderia sentar contigo assim, analisar escola a escola, eu consigo te dizer exatamente como é que funciona cada uma. Tô pegando, por exemplo, a Imperatriz, que é a do Leandro, como ele é tão bom e a presidente dele acredita tanto nele que dali sai tudo com ele. Hoje é assim, entendeu? Mas varia, são processos variantes. Bom, Fábio, obrigada. Adorei, assim, também estou igual o Rafa. Assim. Sou pesquisadora aqui também da casa, na área de História das Ciências e apaixonada por samba. E aí eu fiquei pensando muito nisso que você falou do timing, né, de saber ler a sociedade, o que está acontecendo, mas aí eu fiquei assim, eu venho da história das ciências exatas, aí você falou do César Lattes, que eu conheço a história dele, mas não conhecia o samba enredo, e o que mais me chamou a atenção, e pensando nesse timing, foi o ano de 1947, porque ali o Lattes não era ainda o Lattes que a gente entende hoje, e também não era o Lattes de um ano antes, ele foi o ano de uma importante descoberta dele, mas que o Nobel só iria ser indicado para o chefe do laboratório 3 anos depois, em 50. Olha aí. Então, quer dizer, é uma leitura absurda de algo que ainda não estava acontecendo. E aí eu fiquei pensando, e também pela época, quer dizer, olhando a história do César Lattes, a gente sabe que a imprensa foi muito importante para a construção desse mito, né, que hoje nomeia o nosso currículo do CNPq. Mas em 47, bom, isso chegava por telegrama e a imprensa divulgava e tal, e aí o Cartola, e desculpa, esqueci o nome do outro. Carlos Cachaça. E o Carlos Cachaça, eles pegam isso muito rápido. E aí a minha pergunta é a seguinte, você vê uma certa relação entre o avanço da comunicação, o avanço dos meios de comunicação e esse timing, assim, porque isso já é absurdo em 47. E hoje, que a notícia é instantânea, né? Bom, concordo contigo que tem a ver com meio de comunicação, mas assim, eu acho milagroso. Até hoje, e toda a literatura de carnaval aponta esse Enredo da Mangueira como algo milagroso, porque ainda é uma espécie, digamos, de velho testamento das escolas de samba. Ela não era o principal veículo de forma de pular carnaval no Rio de Janeiro. Elas ainda. A virada das escolas de samba. Mesmo assim, é muito difícil você pegar um marco, foi a partir desse ano, mas é meados da década de 60, 65, quando o Carlos Lacerda, o governador, fala assim, vocês, escolas de samba, serão o veículo de comemoração do Rio Quatrocentão. O 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro foi comemorado pelas escolas de samba, aí elas tiveram enredos únicos. Foi a primeira vez que falou assim, vocês são grandonas. Na imprensa do Rio de Janeiro, a definição maior espetáculo da Terra também data da década de 60. Estamos falando de 47, estamos falando de um mundo sem isso aqui e tal. Eu tiro muito pelos veículos de comunicação, concordo, mas eu acho, assim, a crônica carnavalesca da época já existia. Quando eu falei das questões do estádio do Vasco, em 45, no desfile de escola de samba, um assassinato dentro do campo do Vasco, durante o desfile da escola de samba. E aquilo pautou a crônica policial demais, assim, um sambista chamado Matinada foi assassinado com um punhal dentro do campo do Vasco, lá dentro, né, na grama do Vasco. E aquilo pautou a crônica policial do Rio de Janeiro em 45, quer dizer,
mal ou bem as escolas de samba já são faladas e tal, mas daí a Mangueira mirar no César Lattes, eu de coração, eu vejo isso. Tinha na época você não tinha muita figura do presidentão e os compositores lá, ou seja, uma estrutura empresarial. Às vezes o compositor também era um pouco presidente, mandava um pouco na escola e tal. O Cartola e o Carlos Cachaça são fundadores da Mangueira. São dois gênios, né? O Cartola é essa figura iluminada. Eu creio muito na iluminação de um cara desse, de antever, assim, eu preciso falar de um cara importante como César Lattes e falar do Pedro Américo, no mesmo verso é o Pedro Américo e o César Lattes. Assim, uma distância muito legal, muito doido. Assim, eu vejo muito também pela força do poeta, a capacidade de iluminação, de percepção do poeta. Porque 47, repito, as escolas de samba ainda estavam no Velho Testamento delas. Ia demorar muito para elas ainda pautarem, por exemplo, a Zona Sul do Rio de Janeiro. A ida da Zona Sul para as escolas de samba, escola de samba é um bicho, eu adoro falar dessa forma, que eu acho bacana, acho que tem a ver com raça, é um bicho eminentemente de Zona Norte, Zona Oeste, de subúrbio. Ela é para além Túnel Rebouças. 47 nem Túnel Rebouças tinha ainda. Túnel Rebouças é da década de 60. Quer dizer, a Zona Sul só vai falar de escola de samba nos anos 60. Ainda é uma coisa muito restrita. Eu vejo por essa coisa a iluminação do sambista, um gênio do povo, sabe assim? Como a Beth Carvalho depois foi reconhecer, o Chico Buarque fala, porra, pra mim o Cartola é maior que a vida. Eu acho que vai muito por aí, sinceramente. Desculpa, só um comentário. Aí, 2018, Museu Nacional, quer dizer, de Não, novo. olha como as É coisas estão... absurdo, né? Assim, num outro nível, mas É muito realmente. impressionante, muito impressionante. Só mais um comentário em cima disso pra gente continuar, mas depois a gente passa pros outros, tá rapidinho. É só pra gente terminar o triangulinho aqui. Não, mas eu acho que esse ponto que vocês abordaram entra também na discussão sobre a definição de arte, né? Que eu acho que você tocou. Esse elemento de intuição que normalmente a gente aprende a associar às chamadas artes clássicas, enfim. E você traz ela para uma espécie de clarividência de um poeta, né? Quer dizer, é um poeta, o Cartola, etc. Então, eu acho que é um elemento importante para trazer, ou não trazer, mas elevar o lugar desses produtores de poesia para um lugar que eu acho que deve ser pensado, né? Que é um lugar artístico, né? Da mais alta qualidade, não só em termos de estética e de qualidade, mas também de capacidade intuitiva, né? Sim. Que é também um outro predicado da ciência em um certo sentido também. Você falou uma questão eu esqueci de responder a parte da pesquisa, né? Em 93, a Estácio de Sá, dela, tinha um enredo chamado Dança da Lua, e a Grande Rio tinha um enredo No Mundo da Lua. Ou seja, certamente os dois carnavalistas pensavam, vamos falar da Lua. E o interessante é que as abordagens são absolutamente distintas. Dança da Lua, você imagina o que é? É a questão das fases da Lua, a partir, inclusive, da mitologia Carajá. Ela vai por uma investigação indígena da Lua. A Grande Rio é No Mundo da Lua, é uma coisa mais afetiva. Ela vai por referenciais afetivos. Então, mesmo ano, dois enredos, linhas completamente diferentes. Isso é uma decisão que é tomada na origem da pesquisa. O caju, porra, como é que eu vou falar do caju? Pô, tem o Torquato Neto, tem não sei o que. A gente foi por uma linha tropicalista e o caju como... a gente vamos falar bem do Brasil, exaltar as brasilidades a partir do caju. Isso é uma definição que a gente toma no começo. E a gente parte para a pesquisa nessa linha, entendeu? A decisão é, de fato, de cada um. No meio do processo você pode mudar? Pode. Claro que com o carro alegórico pronto não dá mais. Mas até aquela coisa se consumar, pode. Exemplo, um samba de enredo pode mudar completamente um enredo, sabe? Eu fiz um enredo sobre a Índia, que o enredo tinha... Qual era a missão do enredo? Era mostrar o que indiano pavimentou a identidade brasileira. Inspiração carnavalesca. Então o samba é assim, ó. Brahma foi quem guiou velas de Portugal e trouxe a Índia ao gantuá da mãe querida. Era uma brincadeira de dizer assim, vinham as naus, bateu um vento que Brahma soprou, iam para a Índia, pararam no Brasil, uniram os dois países. Era isso. Tinha um dinheiro da Índia, eu falei, vamos maconhar desse jeito, entendeu? E ficou muito bacana o samba com estandarte de ouro e tal. E nós não botamos a Madre Teresa de Calcutá. Não botamos, porque não cabia nessa história, não precisa. Você tem 6 carros, 30 anos, não dá pra botar a história milenar da Índia, não dava. A Madre Teresa de Calcutá não entrou. O melhor samba bota assim, Teresa de Calcutá, no meio do samba. E aí o samba vira um sucesso. E o melhor samba ganha o samba. Você muda o enredo. Falei, ó, Madre Teresa vem junto com Brahma, vem os dois juntinhos assim. Pô, vamos mudar esse enredo, porque aí é a coisa do processo de produção do samba, do enredo mudar. O sambista, o compositor, seria um elemento, o samba dele, eu vou ter que mudar o enredo, entendeu? É um pouco isso. A Marielle, exatamente.
só complementando a pergunta dele ainda sobre essa parte de pesquisador, porque, enfim, historiadora, nesse enredo que você fechou da Viradouro, queria saber se o Tarcísio tem uma equipe de pesquisadores, porque na gripe, eu vi assim, parecia que eu estava rodando a hemeroteca da BN, assim, tinham até jornais nos carros e tudo mais. Eu achei um trabalho de pesquisa muito minucioso. Assim, fiz mestrado e doutorado na Fiocruz, essa história da saúde também, um pouquinho aqui, Sim, né? sim, sim. E eu achei o trabalho de pesquisa dele sensacional. Não, o Tarcísio é um cara muito cioso de pesquisa. Eu não sei quem era o pesquisador dele nessa época, porque não era o João Gustavo Melo. Hoje, o enredista da Viradouro é o maior enredista brasileiro, que é o João Gustavo Melo. Então, você nota que a Viradouro ela é muito bem defendida. Você pode não concordar com uma coisa ou outra de enredo, mas a Viradouro, todos os materiais da Viradouro são muito bem defendidos. É a escola mais bem defendida. Agora, em 22 não era o Gustavo. Eu te confesso que eu não sei na época quem era o enredista dele. Falando em enredo da Viradouro, aconteceu uma coisa muito interessante esse ano num curso sobre ciência e decolonização. Um dos participantes falou: olha, eu sou juremeiro. Aí eu falei: nossa, eu conheço em função da Viradouro. Uhum. E ele: não, eu acompanhei tudo aqui, a minha pesquisa é sobre isso. E assim, como essa conversa, como esse diálogo está cada vez entre academia e escola de samba, também de uns anos para cá, está cada vez mais próximo, né? Sim, sim. Não, é isso. E hoje uma preocupação maior com todas as questões de entorno. Por exemplo, o Salgueiro teve um samba uma vez, o Salgueiro que é a escola líder do processo de incorporação das temáticas africanas, que chamava o tumbeiro, o navio tumbeiro, de lugar do seu lazer feliz. Isso já houve. Então, assim, você vê a própria escola de samba dizer que um navio tumbeiro era o lazer do negro. Porra, sabe assim, você inclusive a pesquisa de algum modo, o pesquisador do lado entrega para o carnavalesco, algumas das vezes o carnavalesco é sem noção, ele quer, eu quero um carro lindo, mas às vezes esse carro lindo não está dizendo nada, ou então esse carro lindo tem um preconceito sumário ali. Então é importante, a questão da pesquisa hoje é muito bacana. Por favor. Boa tarde, meu nome é Frida. Queria agradecer, me arrepiei aqui várias vezes. Ai, que bom. Pude lembrar de várias, desde a década de 80 eu consegui lembrar de vários enredos. A minha pergunta, eu sou da Coedu, sou PCI, pesquisadora PCI também da Coedu. Vivenciei de perto o incêndio do Museu Nacional, porque na época eu fui pesquisadora colaboradora da seção de assistência ao ensino do setor educativo. Então, a minha pergunta é a seguinte: durante o desenvolvimento do enredo da Imperatriz Leopoldinense, a comunidade da Leopoldina pôde fazer uma visita mediada ao Museu Nacional, foi organizado. Então, seria uma oportunidade também de reforçar esse laço da divulgação científica. Uhum. Né? Que outras iniciativas existem ou existiram de aproximar as instituições científicas às comunidades, né, das escolas? Existem essas oportunidades ou as instituições ainda estão ou precisam ser lembradas dessa aproximação? Olha, sempre precisam ser lembradas e acho que os dois lados. A escola de samba também, sabe assim, a FINEP tem uma... Lá na FINEP a gente estava pesquisando recentemente, saiu aí o resultado do ranking de inovação, né? O Brasil, se não me engano, é o 14º em papers no mundo, que é um belo ranking, e é o 50º em inovação. Ou seja, nós temos um desafio de transformar a invenção, a teoria, muitas vezes na prática. E muitas vezes a academia tem preconceito com a empresa com a academia. É algo que lá na FINEP a gente vai assim, o Sistema Nacional de Inovação, ele se dá com conversa, ele se dá com pesquisador na empresa, a empresa na universidade, ou seja, são ambientes complementares. Isso, para mim, é um reflexo da escola de samba, sabe assim? A escola de samba, ela tem uma capacidade única de iluminar com todos os saberes dela, mas ela ainda faz mal alguns deveres de casa. Exemplo, a Imperatriz até de algum modo se posicionou e tal, mas quando teve o incêndio do Museu Nacional, é como se a Imperatriz não tivesse feito aquele enredo. Ela mesma não fala muito daquele enredo, um enredo fundamental. Aí a instituição, nessa volta do Museu Nacional, que agora e tal, eu estive lá até com a FINEP, eu não vi a Imperatriz também podendo ser chamada, porque um samba de enredo decodifica tudo. O samba de enredo da Imperatriz, eu brinco que eu sei muito samba
samba antigo. Os recentes eu tô esquecendo, meu HD tá indo pro vinagre. Eu teria que olhar a letra para cantar ele todo. Mas ele é lindo. O Museu Nacional podia usar aquilo como uma peça da volta. Ele é lindo, ele fala das coleções incríveis que o museu tem. Então, é um desafio para todas elas, para todas. As instituições, de algum modo, olharem uma instituição de cultura que é a escola de samba e falar assim, eu posso estar com ela, como também a escola de samba não esquecer quando a vida passa. Eu acho que esse exemplo que eu dei do Oswaldo Cruz é perfeito. Não houve vontade de nenhum dos lados, nem da FINEP, minha empresa onde eu trabalho, presidência da FINEP, um cara que você entende que possa pensar, porra, bacana, um patrocínio que não era tanto dinheiro assim para a FINEP, não ia acabar com a FINEP, e a gente ia botar a FINEP popularizada, que a FINEP é um banco que não se conhece muito, é um grande banco da ciência brasileira, e ela é uma ilustre desconhecida, e para Portela, ia ser ótimo, é legal, um patrocínio de um enredo cultural, Oswaldo Cruz, tudo a ver com ela. Ninguém se interessou muito, então é um desafio para todos os lados, entendeu? É bem Brasil no sentido de não conversam, não avançam. Então, por exemplo, não existem ou não existiram iniciativas diretas, por exemplo, de ações de popularização da ciência durante esse período de elaboração do carnaval com as crianças Não. da comunidade, sobre as temáticas que estavam sendo tratadas. Pela primeira vez, agora que os livros de enredos que são feitos, agora estão registrados na Biblioteca Nacional como um livro de verdade. Eram papéis, eram PDF soltos. Foi mês passado isso, assim, por exemplo, toda a minha pesquisa do Caju, o Enredo da Mocidade gerou um livrozinho para a Liga e para o jurado de mais ou menos umas 100 páginas. Cada escola tem isso. Quando acaba o carnaval, o que é feito disso, entendeu? Você podia botar a criançada para olhar isso. A turma, por exemplo, as escolas públicas de Ramos poderiam olhar os enredos da Imperatriz, as de Padre Miguel, as da Mocidade. Não tem isso. É por isso que eu falo, a escola de samba tem um desafio enorme de se inserir. Acho que ainda tem um preconceito com a escola de samba, com toda honestidade. Eu não tratei tanto disso aqui, porque a aula é mais por um caminho, mas assim, é bacana, mas é escola de samba, tá? Vamos pensar depois. Sendo que, na verdade, é um veículo de brasilidade, divulgação como poucos. Acho que há um preconceito ainda evidente de instituições com o carnaval. Entendeu? É papo para muitos, até para um bar, sabe assim? Porque são muitas histórias. Aproveitando para juntar um tema de preconceito, aqui Fred Ferreira, agradeço ao Fábio e à Gabi. É sempre bom ouvir a intelectualidade do Fábio falando de samba e iluminando as cabeças pensantes em qualquer ambiente. Em 60, quando o Salgueiro foi campeão, falando de Quilombo dos Palmares, também tem preconceito do próprio júri, porque o Salgueiro não é campeão sozinho. O Salgueiro é campeão com outras 4 escolas. O Salgueiro estava tentando furar a bolha de Império Serrano, Portela e Mangueira e ganha também junto com o Indígena da Capela. Exato. É até um desrespeito ao Salgueiro, que fez um carnaval apoteótico e idealizou pela primeira vez um negro como o herói do desfile, e o preconceito está aí. Não vamos deixar esse herói ainda ser campeão no carnaval. Exatamente. O Salgueiro só vai botar uma personalidade negra para ganhar o carnaval com Chica da Silva em 63. Né? Aí eu vou para a parte da minha pergunta. Minha pergunta é a seguinte: você fala de maneira muito clara e assim, extremamente pontual, que a escola de samba, o tempo inteiro, ela é o espelho e reflexo contextual da cultura que ela bebe. Uhum. Né? E eu achei sensacional o teu pensamento, que corrobora com o meu pensamento que eu tenho, mas eu faço uma relação também com o Carnaval de São Paulo. Né, porque eu desfilo há 22 anos em bateria do Rio de Janeiro. Hoje faço parte do site Carnavalesco comentando sobre baterias. E desfilei 11 anos da minha vida em São Paulo. 2 anos no Pé de Casa Verde, 9 anos seguidos no Vai Vai. Uhum. E fazendo um paralelo exatamente com o que você falou sobre espelho e contexto, eu gostaria de saber da sua opinião se faz sentido esse meu pensamento. O Rio de Janeiro, ele, culturalmente falando, ele flerta com o caos. A nossa organização social, ela é assim. Sim. Não adianta. A gente vai no Maracanã, não tem, dentro do próprio território do estádio, algo que garanta ao ambulante poder fazer o seu trabalho, você poder consumir e tudo pertencer a uma normalidade. Não, é o caos. É o caos do ambulante ali te oferecendo, jogando fumaça de churrasco na tua cara, saindo correndo porque o rapa tá vindo. Esse é o Rio de Janeiro. É a essência do Rio de Janeiro, conceitualmente é essa aí. Você acaba de sair da zona que é a nossa concentração ali, ou seja, no balanço nos Correios, você acaba o seu desfile, você cai na Frei Caneca. Gente, a Frei Caneca é bem pior do que a concentração. É 3 vezes pior. Aí entra São Paulo. São Paulo, na minha opinião, culturalmente, peca pelo excesso de organização. Uhum. Quando você termina o desfile em São Paulo, se você anda por toda a avenida para voltar para o início da pista, você não vai ter um ambulante de água
num trecho de 2 quilômetros que você vai andar. Um ambulante. Então, eu sempre tive esse pensamento, eu queria saber se é pertinente, culturalmente falando, que o Rio de Janeiro peca pelo excesso de caos e São Paulo peca pelo excesso de organização. Assim, a gente tem que investigar culturalmente lá. O que eu posso falar da formação dos dois sambas, né? O samba de São Paulo tem uma formação rural, ou seja, não é uma formação de malha urbana, ele é uma formação rural, né? E o do Rio de Janeiro nasce nesse entrecruzamento de morro-asfalto e ex-mar, porque é aterro, é o valongo e tal. De fato, eu concordo pelo que viramos, no sentido de o Rio de Janeiro tem um sambódromo, que é onde é a antiga Praça 11. Você tem um momento em que você tem a substituição mágica dos carros de passeio pelos carros alegóricos, ou seja, você para o sentido da cidade. Não que São Paulo também não tenha um desvio de carro, mas São Paulo criou um Rio centro do carnaval. Ou seja, de algum modo, cara, eu acho que tem muito a ver com a geografia das cidades. A gente pode pensar em muita coisa. Por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem um processo de favelização, ocupação de morro, por uma questão social, de expurgar quem a elite não queria, mas que não tinha dinheiro para ir para tão longe. Eles ocupam o morro. A geografia do Rio, assim. A de São Paulo não é tanto assim. De algum modo, você tem uma coisa de espalhar, de tirar do centro. São Paulo retira o carnaval dele do centro. Sim. E coloca numa espécie, o sambódromo, né? E coloca numa espécie de Rio Centro, né? Coloca num lugar a mais. Então, na natureza, eu acho, de construção das duas cidades, você pode apontar isso. O Rio tem um certo caos, mas ele também é essa coisa da mistura, tem a coisa que a geografia aponta de mistura, a coisa da formação, que é urbaníssima do samba do Rio de Janeiro. O samba de São Paulo não nasce, ele nasce numa perspectiva rural paulista. E eu costumo dizer, inclusive, que a perspectiva rural e, inclusive, o distanciamento entre os polos sambistas de São Paulo faz com que nasçam rivalidades. Ao contrário daqui, porque aqui a Corrimandade nasce como? Nasce com Noel Rosa subindo o Morro da Mangueira com Cartola, descendo, indo no Estácio para tocar com Ismael Silva. Ou seja, aqueles ciclos sambísticos, eles conversavam. Em São Paulo não rolava essa conversa. Muito pelo contrário. Aí vem a rivalidade. Os pontos são assim, Sim, exato. a rivalidade o Rio de Janeiro, ele nasce nesse caos, ele tem uma formação sambística de caos. Isso talvez possa ser um espelho do Rio, eu acho que tem a ver com a geografia. A geografia sempre apontar um pouco de formação urbana das duas cidades. São geografias completamente distintas, modos de pensar a urbe totalmente diferentes. Isso acho que mostra um pouco isso, entendeu? Perfeito. Pode falar. Oi, boa tarde. Só mais esse, tem mais alguém? Everaldo. O Rio não aceitaria um sambódromo do Rio Centro, entendeu? O sambódromo do Rio não pode ir pra Barra. Isso não aconteceria. Isso pra mim mostra muito, entendeu? Mas querem, né? Vem aí. Fábio, tendo em vista que você falou da questão da FINEP ser essa agência de fomento da preservação, inclusive, além da inovação, não haveria possibilidade de editais específicos para a preservação dessa memória ou algum tipo de apoio a essas instituições, que são verdadeiras instituições, como você disse, culturais, né? Preservarem a sua memória, né? Eu sei que tem o Museu do Samba na Mangueira, mas assim, as escolas de samba, como você disse, preservar a sua própria história, que é a história do Brasil, eu acho que é um pouco ainda incipiente esse pensamento. E as universidades, né, também têm esse preconceito, de fato, né? O Milton Cunha diz isso quando ele começou a estudar o samba. Tipo assim, quem é você para estudar o samba na universidade? Enfim. Então as universidades também se colocam distante do universo do samba, né? Como se colocam da telenovela. Então, assim, as grandes expressões culturais brasileiras são vistas com extremo preconceito pelos doutos, né? Então, o que acontece? As verdadeiras expressões culturais, que são a telenovela e as escolas de samba, que são quem educam, de fato, a população, são vistas de forma preconceituosa pelas elites acadêmicas. Então, como quebrar, né, esses preconceitos e como fazer com que esses espaços, né, sejam vistos como produtores de conhecimento, de ciência mesmo, né? Sim. E isso tem a ver com a preservação. Você preserva, você musealiza, estamos no museu, o que é de interesse normalmente das elites. Sim. Então, o povo não se vê como aquela pessoa que é passível de ser musealizada. Eu lembro, eu frequentava muito CCBB, que eu estudava em Niterói, na UF. Passavam pessoas, olhavam assim de fora dos ônibus. Ali é grátis, tem vários eventos gratuitos. Nunca se imaginariam dentro do CCBB. Sim. Se não for visitas escolares, como são feitas, aquelas pessoas jamais entrariam ali. Então, essa apropriação dos espaços públicos, dos museus, das bibliotecas, dos arquivos, eu acho que isso deveria ser, inclusive, ensinado nas escolas.
porque você está lidando ali com a realidade, está falando de sambas que contam a história daquela comunidade, e isso no livro didático está falando de Dom Pedro II. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para ser trabalhada nesse universo, dessa aproximação. Você vê que isso atrai, né? Principalmente quando as crianças elas estão nas comunidades. Sim. E o último comentário é a elitização, né, das escolas de samba, que as comunidades hoje em dia você quase não vê desfilando. São turistas gringos que não sabem a letra. Então, tipo assim, houve um afastamento também das próprias comunidades. As rainhas de bateria compram os postos. Então, tipo assim, tem muita coisa a ser discutida nesse contexto da mercantilização, como você diz, do Carna Marketing. E eu queria parabenizar, incrível a sua palestra, me fez pensar também em muitas coisas. Obrigado. Sim, eu concordo com tudo que você falou e acho que é um desafio. A gente tem desafios seculares mesmo. A gente vai fazer um século de escola de samba agora. Acho que é um marco para mostrar, pô, tá de pé um século, mas com muitos problemas a serem enfrentados. Como eu falo, se a escola de samba ela é um espelho do tempo e um espelho de contexto, ela reflete todos os problemas do tempo e todos os problemas de contexto também. Vamos lá, representação feminina e liderança. Pouquíssimas, não tem carnavalesca no grupo especial. Depois que morreu, morreram Rosa, Maria Augusta e Marcia Lage. Não há. Presidentais, são duas, tem da Imperatriz, tem da Mangueira. Isso você nota como nós temos um desafio. Cargos de liderança de carnaval são fundamentalmente masculinos. A mulher ainda vista do modo estereotipado, a gostosa, a passista, blá, 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 a baiana é a velhinha, assim, com todos os estereótipos clássicos que carregam isso. Presidentes do Brasil que abriram o desfile de escola de samba como presidentes. Vamos lá. Acho que foi. Lula foi em 2009. Foi. Itamar Franco foi do lado da Lilian Ramos. Não há. Olha a precaução do poder público, da instância máxima do país, em não ir ao carnaval. Ou seja, não ir porque estar ali pode ser um perigo. É a festa do bicheiro, é a festa de não sei, é melhor não ir. Nananana. O preconceito há em si com a festa. E a escola de samba, ela mesma se acanha nisso. Uma Rosa Magalhães, que era uma doutora da Escola de Belas Artes, não se chamava de artista. Não sei se eu sou artista. Ela mesma tinha uma precaução. Então você nota que é um desafio do cão. FINEP, a gente tem um desafio do cão lá para muita coisa. O edital de acervo vai ter de novo. Vai estar para sair, aquele edital de preservação de acervo. É real sobre isso recentemente, que você tinha me perguntado aquela vez. Mas assim, nós tínhamos linha para tecnologia social há 15 anos e hoje não temos. O que eu fiz de reportagem pela FINEP sobre tecnologia social, já fui em comunidade quilombola, que tinha da extração do licuri, numa comunidade quilombola na Bahia, e eles faziam um beneficiamento do licuri para vender os grandes restaurantes baianos, litoral baiano. A FINEP financiava todo esse processo, colocou no mapa da existência um monte de indivíduos que não tinham como comer, coisa linda de missão da FINEP. Hoje em dia nós não temos isso. São desafios, um governo de esquerda bacana que melhorou infinitamente o orçamento para a ciência, mas que ainda tem desafio para cacete, entendeu? Cara, assim, a gente pode sentar aqui e falar de carnaval e de Brasil um tempão, mas a escola de samba, em síntese, é um reflexo de todas as nossas questões sociais, há um preconceito com a escola de samba, porque ela vem do povo. O Lula é um cara do povo, do cacete, eu sou fã, apaixonado por ele, mas você vê que ele só foi uma vez abrir o carnaval. Até nisso daí falava, vai não, sei lá, não sei, vai que você encontra o bicheiro no meio do caminho. Mas tá lá, tem que abrir, para mim, presidente da República, tem que abrir o carnaval todo ano, transmitido em TV pública. Cortou a faixa, entrou a Mangueira, é carnaval, porque é um momento de invasão do povo ao seu lugar de apoteose. Por exemplo, o mestre, quando criou-se a paradinha da bateria da Mocidade, criou-se em 59 essa paradinha. É um momento em que você tem várias teorias, o cara escorregou, o cara parou, mas tem a teoria do descanso do tempo. O momento em que a paradinha, você ouve o silêncio do tempo e o renascer a partir do toque do repique, a volta da escola de samba. Tem um sentido de resistência e de existência na paradinha que é linda. Eu acho que tinha que ser ensinado pra molecada de Padre Miguel, falar assim, sabe que você teve um herói aqui, chamado Mestre André? Ele criou a paradinha da Mocidade. A paradinha um cara era um maestro de uma orquestra de 300 homens, ele calou os instrumentos, fez a escola como se fosse repousar e renascer de uma espécie de morte em vida, uma coisa linda. E ninguém nem sabe. A garotada não sabe que o Mestre André nasceu talvez ali na casa do lado. Os heróis nossos do povo não são estudados. Aí vamos novamente. Os enredos de carnaval poderiam ser estudados. Aquele enredo da Mangueira, que falava da Marielle, de 2019. Aquele enredo é maravilhoso. É um enredo que, na verdade, é a própria síntese da escola de samba, que é a história não conta. Brasil, meu nego, deixa eu te contar. Aquilo ali é um simulacro do que seria a escola de samba. Então, assim, tem que mudar.
muita coisa para mudar. Mas eu concordo. As porradas da FINEP eu concordo todas. É que eu não tenho força para mudar. Bom, gente, eu gostaria de agradecer. Tem mais alguma questão? Ah, Taché, pode falar que ela é estaciana. Bota fogo na fogueira para clarear. Bota fogo na fogueira. Aqui nós somos imparciais. Não tem outro, não. Ela fala alto, gente. Ela fala alto. Ah, é? Assim, eu ia ficar quieta, mas aí eu tenho que falar. Quanto tempo de escola de samba, Taché? Eu desfilo na Estácio desde a semente, né? Tem muito tempo, eu sou Estácio doente. Desfilou comigo anos, assim. E assim, eu faço um projeto na minha escola, eu sou professora da rede municipal, e a gente fez um projeto de pesquisa sobre a história do nosso bairro, né? Eu comecei trabalhando em Santa Cruz, e assim, eu já tenho 25 anos de município, não tenho idade para me apresentar, mas daqui a pouco eu vou. E assim, eu sempre quis trabalhar no meu bairro, eu trabalho no meu bairro, desfilo na vizinha, sou diretora da vizinha, porque eu também preservo a vizinha, que eu acredito que seja a primeira escola de samba como escola de samba, porque a gente começou com Deixa Falar, eu defendo isso também. E eu trabalho isso com os meus alunos, assim. Eu sou uma professora muito cultural, minha diretora fala, não, você é defensora do bairro. E eu sou mesmo, eu trabalho na minha escola há 17 anos. Então, assim, quando se fala de carnaval, eu trabalho com eles, a questão das vestimentas, o histórico da escola de samba, e porque eles têm que preservar a comunidade deles, né? Então, assim, eu fiz o trabalho com os meus alunos de um carnaval muito legal, né? Fiz um projeto lá, que essa é uma escritora, realmente não me lembro o nome, fez o trabalho sobre a importância do bairro do Estácio, né? Expliquei sobre Deixa Falar. Aí uma aluna minha falou, não, eu sou Estácio, eu sou igual do Tuiuti, a minha comunidade é Estácio. Então, assim, eu tenho crianças que desfilam na nova geração, eu estimulo isso. E hoje, assim, tô pensando em encerrar minha carreira de ritmista. Todos os anos Eu eu vou falo desfilar isso. todo ano, eu falo isso. Marquinhos também. Porque eu sou diretora da vizinha, sou diretora do Arranco, sou diretora do Jacarezinho, mas a Estácio fica ali enchendo o saco. Que a minha escola, eu choro, passo mal, tomo remédio, várias coisas. É assim, gente, que E funciona. assim, eu tenho 2 ex-alunos que são ritmistas, né? Então, assim, é engraçado que quando eu vejo, eu fico emocionada com aquilo. Porque eu falo assim, poxa, eu lembro dele pequeno, e os que eu vi pequeno reclamando porque ele tá tocando. Eu falei, não vou reclamar. Porque eu te vi pequeno, nunca te oprimi em nada, então você deixa ele. Hoje ele é diretor da nova geração. Bom. Então, assim, eu faço muito esse trabalho na minha escola, porque eu trabalho lá, eu moro lá, e eu acho que a escola de samba, assim, toda vez que fala em cultural, carnaval, chama a professora da Xé, meu nome é diferente, sou da Xé Corbo. Então, assim, toda vez que aparece, chama ela. Eu gosto muito dessa preservação, sou formada em gestão também, né? Eu sou pedagoga, sou formada em gestão no carnaval, que eu fiz a faculdade, fiz questão, fui aluno do Milton Cunha. E, assim, eu acho que isso é muito importante, que a gente trabalhe a questão da comunidade. Eu acho que o meu bairro é importante nesse sentido, o bairro de Santo Cristo também é importante nesse sentido, no sentido do início disso. Assim, eu concordo plenamente que é uma coisa que tem que ser trabalhada com outras comunidades e tal, mas, assim, eu passo isso para as minhas colegas, né? É importante a gente preservar o nosso bairro. A gente tem que ter uma referência. Quem é Ismael Silva que está lá como bronze na frente da quadra Estácio? Qual foi a importância dele? Então, assim, eu trabalho muito isso com os meus alunos. Eu tenho outros alunos que já são da nova geração. A minha afilhada foi segunda princesa da nova geração. Hoje, inclusive, ela foi professora do Chucalho, e ela é diretora de bateria da vizinha. O namorado dela também é diretor da vizinha. Que é o Serrinha, que é meu compadre. Então, assim, eu acho que é importante a gente trabalhar isso, inclusive com os bairros que são referências
dessa estrutura da formação da escola de samba. Só isso que eu queria falar. E eu trabalho isso com meus alunos o tempo todo. Ótimo. Obrigada. Tem uma história ali do Estácio, né? Aquele ano de 96, vocês, que eu acho que é muito doido e mostra o processo de gentrificação e como podem matar um lugar, mas graças a Deus não mataram, e você vê o tamanho da Estácio de Sá. Que foi o teleporto, né? A Estácio de Sá tinha a melhor quadra do Rio de Janeiro. Quadra da Estácio era um negócio de maravilhoso. A gente ensaiava na rua, porque a quadra estava sendo destruída. Exatamente. E aí, o cara é uma coisa tão louca que a Estácio resolveu encontrar abrigo no peito do traidor e homenageou aquele que tentou aniquilá-la, que era o teleporto. Que é aquele samba. O teleporto está no ar. O samba que matou a escola. Eu tenho um ranço desse samba. É nessa por que eu causa vou. Aí disso. você vai ver. Enfim. Desfilei chorando. Uma nova cidade no Estácio surgiu. É um mundo mais perto do nosso Brasil. A notícia, o fato, a informação. Então, a evolução. Olha como tem preconceito em todo sentido. A evolução vai pedindo passagem. O samba fazendo a sua homenagem. A telecomunicação. Na verdade, a evolução. O samba pedindo passagem. Ou seja, sai Estácio e entra o teleporto. Que nunca chegou a ser algo de verdade no Rio de Janeiro. Aquele processo de um Rio de Janeiro empresarial, como se fosse a capital empresarial do Rio de Janeiro, que foi feita em cima da quadra da Estácio, que nunca decolou. Você vê como podem ser maus com os saberes do povo. Eu sempre acho que falta um livro, alguma coisa que investigasse aquele tempo e mostrasse a maldade que foi aquilo com a escola. Porque a primeira escola, o berço do samba e tudo mais, e de fato tentaram aniquilar na quadra a Estácio de Sá. Botaram o teleporto em cima da quadra dela. Aquilo foi uma das maiores sacanagens em termos de gentrificação e de progresso e de evolução da história da cidade do Rio de Janeiro. Aquela fase César Maia Conde, que eles jogam os sambistas do Estácio pra longe. Exato. E talvez a garotada não saiba, a garotada que estuda com você e tal, não sabem. Assim, pô, a quadra era aqui, a quadra da Estácio era um negócio de louco. Ah, mas eu falo isso. Eles nem acreditam, mas eu falo. Bom, gente, agradeço muitíssimo a todos e todas, principalmente ao Fabato, que, nossa, foi muito além do esperado. Sua fala foi maravilhosa. E encerro aqui e até a próxima a todos vocês.